Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast HO Essencial com o quadro Interfaces. Eu sou Sara Keren, estamos aqui nesse segundo episódio trazendo a medicina ocupacional para trazermos a interface com a higiene ocupacional. A gente teve um primeiro episódio que trouxemos a toxicologia com a HO, que foi muito bacana, com a Camila Colasso. Se você não viu ainda, corre lá para assistir. E já dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com seus amigos e colegas da área de saúde e segurança do trabalho. Hoje estamos aqui com o doutor Alexandre. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, pela sua presença. Eu me sinto honrada de estar aqui conversando contigo hoje. E vamos apresentar o doutor Alexandre para vocês. O doutor Alexandre é médico do trabalho, com a trajetória sólida em indústrias químicas e petroquímicas, com experiência em controle de exposição a agentes como cianeto, benzeno, ácidos e outros produtos letais. O doutor Alexandre, ele tem várias especializações em ergonomia, em perícias médicas, em endocrinologia, em medicina intensiva. Desde 2008, ele atua como médico do trabalho no complexo industrial, dentro aqui de Camaçari, né? Estamos falando aqui da cidade de Salvador, então é uma cidade bem próxima aqui, um complexo grande de indústrias, onde o doutor Alexandre atua desde 2008. Então, ele tem uma vasta formação e experiência sólida aí em medicina do trabalho. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela apresentação, uma apresentação carinhosa. E isso resumiu um pouquinho aí da minha vida dentro da medicina do trabalho. Realmente, eu trabalho com saúde ocupacional desde 2008 e é uma trajetória que eu exerci dentro da indústria automobilística, que foi a Ford, né? Que infelizmente ela veio a fechar em 2021, foi quando eu me retirei. E, em paralelo, dentro da indústria química, que meu trabalho foi na Unigel. No entanto, aqui nesse período, além de ser médico dessas unidades, eu exerci muito o meu trabalho como consultor, como perito, né, como professor, dando aula, treinamentos. Então, a gente vai adquirindo experiência. E eu considero também que o industrial de Camaçari, para a gente, é uma bênção. Não só porque você reúne em condomínio todas aquelas empresas, mas, sobretudo, pela troca de informações, a troca de experiências, a troca de conhecimento. E como eu sempre digo e sempre falei, né, eu acho que ninguém é um dono da verdade. Então, quando você senta com outros colegas, no caso dos médicos, das outras grandes empresas, aí o Braskem, Detém, BASF, enfim, Monsanto, e empresas com riscos diferentes, com características diferentes, mas com o mesmo propósito, da promoção de saúde do trabalhador, da educação em saúde e, sobretudo, das comissões dentro do COFIC. Então, aí eu me refiro especificamente às comissões que tratam de segurança do trabalho, Sim. higiene, meio ambiente, né? Então, é muito rico essa troca de informações. Sim. São reuniões que acontecem periodicamente, tem reuniões maiores com todos, que acontecem a cada 2 meses, sem contar os simulados, que ocorrem todo ano, são grandes simulados, com a evasão total do polo petroquímico. Então, a gente está falando de muitas empresas e muitos colaboradores, e desenhando um cenário realmente possível, factível, e sempre envolvendo múltiplas vítimas. O último que nós fizemos envolveu 27 vítimas. Uau, Né? sim, sim. Então, assim, dentro desse cenário de 2008 para cá, eu aprendi muito. E interessante que medicina do trabalho é uma coisa que as pessoas têm uma ideia muito vaga, né? Uma ideia de que o médico do trabalho ele está ali dentro para fazer ASO, porque é uma exigência da lei, que é um atestado de saúde ocupacional. Justamente, e aí eu já emendo a pergunta ao doutor, porque quem caminha contigo, quem já trabalhou com você, percebe a sua paixão pela medicina, sobretudo a ocupacional. A atenção dada aos trabalhadores, você veste uma roupa de educador também, enquanto se comunica com o trabalhador, ensinando com uma linguagem simples, né? Traz a complexidade da medicina para algo simples, para o dia a dia. Então, fala um pouco por que saúde ocupacional, por que medicina do trabalho? Boa pergunta. Eu, muito cedo, acho que na adolescência, eu já falava em fazer medicina. Não sabia ao certo
por quê, mas eu acho que eu tinha uma coisa dentro de mim que queria muito medicina. Meu pai não era médico, então ele não me influenciou nisso. E para ele foi uma grande surpresa e um motivo de orgulho também, né? Então eu fiz o vestibular assim que eu terminei o terceiro ano da escola, consegui passar de primeira, não foi necessário fazer cursinho nem nada. Tive algumas dificuldades dentro do curso universitário, porque eu era muito pobre, então com dificuldade de pagar o curso. Uhum. Tive que trancar eventualmente 1 ano, 2 anos, mas concluí. E logo, é evidente que eu tive que cair no mercado de trabalho, né? E a gente começa a entender o quão difícil é você conciliar trabalho com estudo. E aí, quando você cai logo no mercado de trabalho, você é médico formado, como a maior parte hoje dos médicos formados, vai dar plantão, vai trabalhar em promoção de saúde como PSF, essas coisas todas, né? Então eu fiz muita coisa nesse sentido, atendi muita gente e comecei logo depois sentir a necessidade de buscar um pouco mais de aprimoramento, de especialização no conhecimento. E eu sempre fiquei muito em dúvida do que eu gostava. E isso fez com que eu adiasse cada vez mais a busca de uma especialização que viesse ao encontro daquilo que eu desejava. E difícil é você tomar uma decisão. Quando você toma uma decisão, tudo fica mais fácil, né? Sim. E aí foi quando um amigo meu, que fazia já saúde do trabalho, começou a conversar comigo. Eu tinha essa mesma ideia de que medicina do trabalho era trabalhar em clínica, fazendo ASO em 2 minutos, 1 minuto e meio. E depois eu entendi que não era nada disso. E assim ele me deu um livro, que era um livro antigo, publicado quando a Secretaria de Saúde da época do Fernando Henrique Cardoso, que havia ali uma ideia das doenças ocupacionais, das doenças com relação ao trabalho. E aí eu pude ver que mundo grande era aquilo, né? Eu sempre tive muita habilidade para o raciocínio clínico. Eu já entendi desde cedo que eu não tinha inclinação e não gostava de nada que levasse a habilidades manuais. Então eu já sabia que não queria ser cirurgião, trabalhar com nada disso. Eu queria trabalhar com algo que eu desejasse fazer diagnósticos clínicos. E dinheiro, apesar de que é uma necessidade para todo mundo, nunca foi meu foco, nunca foi meu objetivo. Eu sempre segui o que meu pai dizia: coloca o trabalho na frente que o dinheiro vem como consequência. Então, quando eu encontrei a saúde do trabalho, que na verdade você não conhece tudo de doença, mas você tem que ser um bom clínico para você enxergar como aquela doença surge, como ela funciona, né? E correlacionar com os aspectos do trabalho. Isso me encantou, porque é um caminho sem volta, é um caminho sem fim. Cada empresa ela é um mundo de riscos e características e com pessoas diferentes. Então, com isso, você não para de ter que estudar sempre, diariamente, com frequência, para que você possa ajudar o máximo de pessoas ou prevenir o máximo de riscos que possam acontecer. E, eventualmente, quando uma pessoa adoece, você tem que estudar muito aquela doença, entender bastante dela, entender bem a característica do trabalho, para daí você fazer uma investigação correta, adequada, com método e entender se aquilo de fato tem ou não relação com o trabalho. Imagina a responsabilidade disso. Demais. Isso me encantou. Demais. Só E o que alcance também, né? A população que está ali sobre a sua responsabilidade, sobre o seu olhar. E o alcance também e a responsabilidade do ponto de vista financeiro, né? Porque há interesse ali de um valor envolvido, né? Porque às vezes você Certo. tem processos judiciais, você tem Isso. afastamento previdenciário, você tem o fator acidentário previdenciário que pode multiplicar o que a empresa tem que pagar. Então, resultado, tudo isso você tem que levar em conta. E antigamente as empresas tinham uma mentalidade um pouco mais antiga. Então, o SESMIT ele existia por força de lei. E as empresas foram amadurecendo e entendendo a importância de você ter um SESMIT profissional, um SESMIT focado, porque com isso ele evita o adoecimento dos seus trabalhadores, melhora a qualidade do seu trabalho, da vida dentro da empresa, obviamente, redução de custos, que é o que os empresários visam, né? Então, na sua atuação, o doutor percebeu essa evolução entre algo mais reativo mesmo, como um avanço da prevenção, com a atuação do SESMIT junto com a Sim, medicina? a Sim. evolução, obviamente que sim. E só para concluir o que eu comecei a falar para você, então a paixão veio porque era um motivo que eu tinha para estar estudando todos os dias. A gente busca sempre uma motivação, né?
E com isso, eu entendi que eu precisava complementar minha formação. Então, eu fiz o curso de Medicina do Trabalho. Aí, depois, eu entendi que eu precisava complementar com mais conhecimento, que nunca acaba. Então, eu fiz uma pós-graduação Lato Sensu em Ergonomia, que demorou 3 anos. Fiz uma pós-graduação Lato Sensu em Perícias Médicas, que demorou 3 anos também. Fiz um curso de Higiene do Trabalho também. Ele é higienista, viu, gente? Olha só, um médico higienista. Aí eu senti a necessidade também de enxergar melhor como é que funciona, porque a gente começou a observar de uns anos para cá como as pessoas têm evoluído com muitas doenças metabólicas, sobretudo obesidade, né? Sim. E é um problema, porque a gente tem que prevenir isso nas nossas vidas e, obviamente, que dentro da empresa, né? A obesidade é uma doença que traz muitas doenças com ela, né? E são doenças que podem ter interface com o trabalho, então... Sobretudo quando a gente está falando de adoecimento psicológico, psicossocial, essas coisas. Então, resultado, eu fiz também em endocrinologia e com isso, na época, eu achei que tinha fechado o ciclo. Mas desses anos todos que eu estou trabalhando e como eu trabalho com risco químico e risco químico perigoso, Sim. e eu pude vivenciar diversas situações, a gente vai conversar aqui ao longo do nosso podcast, da nossa live, eu senti a necessidade de aprofundar mais o conhecimento e melhorar mais para atender melhor o meu trabalhador, né, na emergência. Então, a parte do conhecimento químico eu estudei bastante, na parte de emergências químicas eu estudei muito, mas aí eu resolvi fazer também uma pós em medicina intensiva, sem intenção de ser médico intensivista, é até bom eu citar isso daqui. Eu gosto de falar para os médicos o seguinte, sempre quando eu estou falando no Brasil, em palestras e tal, e até fora, quando eu estou falando com os médicos, o seguinte, eu não estou aqui para saber mais do que você, eu estou aqui só para mostrar um pouco, trocar uma ideia com você, mostrar um pouco do meu conhecimento com você e contribuir. Então, a medicina intensiva, endócrino, a perícia, essas coisas todas se somam para melhorar a minha forma de enxergar a necessidade da saúde do trabalhador, da emergência que ele venha a ter, do adoecimento do trabalhador e, sobretudo, da prevenção. E falando um pouquinho aqui, Sara, que você me perguntou sobre o amadurecimento, sem dúvida. Eu citaria como muito positivo o amadurecimento dos profissionais em termos de conhecimento, que hoje nem se compara ao que se tinha há 20 anos atrás. E, sobretudo porque a gente pratica a saúde como um todo, mas medicina por evidências. Então, os trabalhos se tornaram mais sérios, os trabalhos se tornaram muito mais importantes, e a gente tem visto evidências científicas sobre aquilo que a gente precisa ter conhecimento. E também a integração entre os profissionais. Eu lembro que há muitos anos atrás era mais difícil a gente trocar informações ou, de repente, mesclar as nossas informações com um profissional de segurança do polo petroquímico, porque eles faziam lá os programas, os trabalhos dele, sem, no entanto, fazer a interface com a gente. Então, às vezes, funcionavam em separado. Isso não pode existir. Sim. A gente é um conjunto. Então, hoje não. Hoje a gente faz aqui um programa, propõe a análise deles, a gente senta, a gente discute os pontos de contato entre nós para que a gente possa amadurecer e evoluir. E diria a você hoje, que com a experiência que eu tenho no Brasil, a Bahia está entre os melhores estados com relação à saúde ocupacional. E os melhores profissionais também, viu? Muito competentes, realmente. Muito. Quando você fala da evolução também, da integração entre as áreas, eu percebo que a atualização normativa das legislações brasileiras também contribuem para isso, né? A gente tem uma série de normas regulamentadoras que estão sendo atualizadas. A própria NR1, que veio com a integração da higiene ocupacional, com a segurança do trabalho e a ergonomia, ela vem com essa integração, com essa intenção de justamente aproximar as áreas. Mas, doutor, o Alexandre, que a gente tinha combinado que eu te chamaria assim, né, Alexandre? A gente vai falar um pouquinho aqui à frente também, porque ainda ouve-se muito da dificuldade dessa conexão entre as áreas, então vai ser um tópico que a gente vai trazer aqui, porque eu quero ouvir especificamente a sua opinião e como você se porta de uma forma muito diferenciada nesse sentido. Quais seriam as suas sugestões para essas pessoas que ainda têm dificuldade na conexão, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Eu gostaria de perguntar, Alexandre, na sua prática médica, como você enxerga o papel da higiene ocupacional nos programas de saúde ocupacional? Quais são os dados importantes da HO para a prática médica, assim, né, no dia a dia?
Eu acho isso essencial, eu acho primordial, eu acho que, eu não diria meu braço direito, eu diria que a gente é uma metade, um ou outro. A gente tem que caminhar juntos. Olha, a higiene ocupacional faz a identificação, a análise e o controle de todos os riscos. Se você for colocar isso no PDCA, a gente pode fazer a Uhum. programação. Mas quem vai fazer o desenvolvimento todo são os programas que a higiene estabelece, como o PGR, como o programa de controle auditivo, programa de controle respiratório, aí o programa de ergonomia, e entram todos aqueles programas no guarda-chuva do PGR. Mas como é que vai ser esse controle? Aí entra o PCMSO. Por quê? Porque eu também sou essencial para a higiene. Então, Uhum. a higiene vai, me levanta aqueles riscos, me diz a intensidade, me diz a concentração daquela substância e como aquilo, no cruzamento da característica do produto com a capacidade de exercer risco no trabalhador, em que graduação ele está. Óbvio que a gente não queria que tivesse nenhum tipo de graduação, mas a gente vai tentar fazer tudo possível para evitar que seja exposto àquele tipo de risco. E para isso eu preciso da parceria da higiene. Então, tudo que eu penso em termos de PCMSO e que o cerne, eu diria, do PCMSO é preventivo, né? E com isso você faz exames periódicos, que podem ser com frequência anual, a cada 6 meses, a cada 2 anos, depende das características da empresa, depende da legislação do produto, quando a gente fala do benzeno, por exemplo. Esse foco é preventivo. As pessoas falam assim, periódico, são exames, como se exame por si só desse resultado ou desse diagnóstico, né? Uhum. E eu tive um professor na faculdade, eu tive algumas aulas com ele, que eu gosto muito, eventualmente ele fala na Rádio Metrópole, e eu falo na internet, que é o Raimundo Paraná, que é um grande hepatologista, né? Então, exame não dá diagnóstico. O que dá diagnóstico é uma boa avaliação médica. Exame ajuda a confirmar um diagnóstico. Ele pode nos dar um direcionamento com relação ao diagnóstico, mas uma avaliação clínica bem feita é essencial. Então, na contramão daquilo que era praticado antigamente, que a gente via os periódicos sendo executados em 1 minuto numa clínica, numa conversa rápida, não é isso que a gente tem visto hoje dentro da saúde ocupacional. Uma ficha clínica ela pode ser preenchida, mas não dispensa uma avaliação médica bem feita, um olhar focado sobre o trabalhador como um todo. E aí eu me refiro ao sistema nervoso, ao sistema respiratório, cardiológico, osteomuscular e avaliação psicossocial, que é muito importante, né? A gente vai Uhum. falar um pouco disso também. E em função disso, alguns exames básicos, né, que são sensíveis, nos ajudam a pesquisar no trabalhador se a gente vê alguma alteração ou não. Eu posso até dar um exemplo para você. Eu tive recentemente uma experiência que é sempre gratificante essas experiências, né? Eu enxerguei num trabalhador que ele tinha uma anemia pequena, mas tinha uma anemia no exame de sangue. E que ele não tinha durante todo o decorrer da carreira dele com a gente. E aí eu Uhum. chamei, a gente identificou, conversando, e ele falou: olha, eu fiz uma cirurgia recente. E qual foi essa cirurgia? Uma cirurgia por videolaparoscopia, uma cirurgia rápida e que não teve sangramento. Então, na minha opinião, não justificava aquele tipo de anemia. A gente pede mais alguns exames para caracterizar, aí veio o conhecimento clínico, né? Por mais que os livros apontem diversos tipos de anemia, a anemia só ocorre ou por perda de sangue, ou por destruição de sangue, ou por não fabricação de sangue. A característica do exame dele era de perda de sangue, pelos exames que eu Uhum. fiz. E eu falei, essa perda está em algum canto. Quando a gente fez a colonoscopia dele, ele tinha um tumor grande, em torno de 4 a 6 centímetros, e que após a biópsia se viu que era um câncer, sem invasão, um Uhum. câncer limitado, mas que não tinha dado sintomatologia e que normalmente levam as pessoas a perceberem câncer intestino com os sintomas. Com isso, ele se engajou no treinamento com o oncologista, fez a quimioterapia e hoje está aí curado. Mas a gente descobriu dessa forma, prestando Uau. atenção no trabalhador, prestando atenção no um exame simples como o hemograma, chamou a atenção para a gente. Então, nisso, a higiene do trabalho me ajuda bastante, porque eu fui ver, obviamente, a doença dele, se poderia ou não ter relação com o nosso trabalho. Ok, Poxa, a ok. gente tem um sistema de higiene robusto, né? Você sabe muito bem disso, você é um profissional excelente. Então, quando eu fui olhar toda a exposição, que tinha os monitoramentos de área e de trabalhador e os Uhum. meus indicadores biológicos, que é o meu monitoramento biológico do trabalhador, que necessariamente pode ser específico ou não específico,
E com toda a análise que a gente faz, né, que é epidemiológica, da história, do tipo de produto, se é ou não cancerígeno, o que, que acontece ou não acontece, a gente concluiu que não tinha nenhum tipo de possibilidade de etiologia ocupacional. Mas foi importante, porque se eu não tenho a higiene do meu lado, eu tenho ali um caos, porque eu não tenho o menor controle, eu não tenho conhecimento sobre o risco que o qual ele está exposto. Dentro de uma indústria química, você pode ter, sei lá, 100 tipos de produtos que são usados muito pouco, eventualmente. Será que eu vou considerar ele como risco? Só a higiene pode me falar isso. Sim. Caracterizando a concentração, dos riscos físicos, por exemplo, que a gente tem. Se você não me diz a intensidade, eu não posso saber se aquilo pode ser não um risco para a saúde do trabalhador, né? Então, eu estou falando ruído, por exemplo, eu não tenho como saber. Então, a higiene, para mim, é essencial em toda a cadeia de trabalho ou de atendimento ou de prevenção à saúde que um médico tem que exercer dentro da empresa. Sem higiene do trabalho, uma empresa fica completamente desprotegida e o trabalhador, sobretudo. Que coisa boa ouvir isso de você. Muito bom. E aí, quando você traz que você fez a análise dos dados, existiam dados, né? Existiam dados históricos. Então, a importância de ter esse histórico de dados de higiene ocupacional de forma muito eficiente feita esse levantamento sistemático, cumprindo aí as metodologias e todas as premissas de caracterização e de avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa para esses trabalhadores, e ainda a atualização desse PGR, por exemplo, que eu acredito que seja de muita importância para você, no sentido de cargos novos, riscos novos, novos produtos também, ou seja, é um programa vivo. Então, essa comunicação em tempo entre as áreas da higiene com a medicina do trabalho, eu acredito que seja muito importante para que questões importantes mesmo não sejam passadas à vista grossa ou que ainda cheguem a você de forma mais retardada, né? Então, é importante essa atualização e essa comunicação constante entre as áreas mesmo. Não, e assim, como falava meu chefinho querido, um grande amigo que eu tenho, o David Caetano, que você conhece também, cumpre destacar, a nossa troca de informações, porque muitas vezes eu estou ali no contato direto com o trabalhador, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque sem esse contato, o médico ele não tem como conhecer a população que está junto com ele, Sim. né? E depois eu vou citar um exemplo para você. E muitas vezes eu descubro que uma atividade foi alterada sem a comunicação devida ao setor de higiene do trabalho e segurança. E às vezes ele fala, doutor, eu acho que aqui tem um risco. Você acha por quê? Por isso, por isso, por isso. Faz parte do processo de reconhecimento dos riscos, a gente fazer o processo de entrevista. Faço uma entrevista com ele, envio as informações para a higiene e muitas vezes é verificado que de fato não tinha, mas foi alterado e não foi comunicado. Essas falhas de comunicação eventualmente podem acontecer, né? E então, quando isso acontece, eu consigo dar essa devolutiva profissional de higiene, uma vitória. Porque a gente se antecipou àquele risco, reconheceu, estabeleceu as medidas de controle, né? Todas necessárias ali, se são necessárias ou não, né? Alguma alteração, alguma coisa, né? E me dá a oportunidade, em cima do reconhecimento, da avaliação que a higiene faz, dimensionar as avaliações para aquele tipo de trabalhador. Eventualmente ele não tinha risco à radiação ionizante, passou a ter, e você não sabe, seja por gamografia ou o que seja. Que algumas empresas são muito dinâmicas. Claro, muito. E assim, e aconteceu de novo, e as pessoas esqueceram de falar, a produção falou, tal, e eu percebi que está acontecendo, a gente vai em cima e faz todas as avaliações. A importância de uma sistemática. Isso não aconteceria se o PGR não fosse dinâmico, se o PCMSO não fosse dinâmico, e se a gente não tivesse o dinamismo de estar o tempo todo ouvindo o trabalhador e em contato com o nosso trabalhador, com a pessoa, eu diria isso, né? De igual forma, eu vejo que os parâmetros e os índices de saúde ocupacional são importantíssimos para a higiene ocupacional, porque esses índices, eles traduzem, inclusive, se as medidas de controle estão sendo eficientes ou implantadas de forma adequada. PDCA, né? Eu estou lá no controle, te dando as informações de controle, te ajudando, né? Porque você faz o seu controle também. Porque assim, se a gente tem riscos elevados... Eu estou te dando lá todo o meu relatório de exposição a ruído. Não é isso?
Relatório de queixas osteomusculares. Ruído não é só ruído, ruído tem vibração, depende do tipo de ruído que a gente está envolvendo, né? Sim. Citando a vibração, por exemplo, a gente faz uma avaliação osteomuscular bem apurada. A vibração, né, gera uma série de doenças osteomusculares, do sistema nervoso, vascular, sobretudo e tal. E aí a gente vem calor, para ficar no risco físico, né? E risco químico, obviamente que eu não tenho só o indicador biológico, mas aquele produto ele tem que ser analisado. Como é a dinâmica do produto dentro do organismo humano, como é que ele vai ser expelido, por onde ele passa, por onde ele é metabolizado e qual é o efeito imediato e, sobretudo, crônico. Então, os exames como um todo, essas alterações podem me dar informações importantíssimas que pode estar acontecendo uma coisa com aquele trabalhador e, sobretudo, para você. Você vai Sim. enxergar se suas medidas de controle estão sendo efetivas ou precisam ser melhoradas, né? Isso mesmo, doutor. É importante destacar que quando a gente tem agentes de risco com o grau de risco elevado, né, moderado, alto, muito alto, a gente gradua isso numa matriz de risco em que a gente verifica o perigo em si, a severidade e a probabilidade, que é o potencial do trabalhador se expor. Quando esses graus de risco estão elevados, a gente deve entender que não deve se admitir que consequências como doença ocupacional, sinais, sintomas e agravos sejam aceitáveis, Com né? certeza. Pelo contrário, que medidas de controle precisarão ser mais enérgicas, precisarão realmente de uma implantação mais apurada, um olhar aguçado para esses grupos de trabalhadores, para justamente evitar as doenças E eu ocupacionais. somaria isso também um treinamento bem consistente, sistemático desse trabalhador e fiscalização. Entra o nosso colega técnico de segurança, todas as nossas Sim, medidas, porque a gente sabe, e é uma realidade isso, que um percentual muito grande, a grande maioria dos acidentes ocorrem por falha humana. E essas falhas normalmente são por negligência e imprudência, né? Ele é perito, ele é treinado, mas muitas vezes o tempo de trabalho dele ele negligencia. Ele deixa de usar aquele EPI muito bem avaliado, estudado pela área de higiene. Ele é, deixa de tomar as medidas de treinamento e segurança que ele deveria ter tomado. Ele deixa aham. de tomar aquelas cautelas, a checagem todas que ele deveria ter feito. E com isso pode gerar o acidente. Então, a gente tem que, e é um fator muito grande meu de preocupação, é treinamento do trabalhador, retreiná-los, sobretudo chamá-los à responsabilidade. Olha, quanto mais tempo você tem de estrada aí, não vai dirigir imprudentemente, não. Vamos dirigir com consciência, vamos dar exemplo. Dentro da empresa é a mesma coisa. O doutor me fez lembrar de um caso interessante. Há muito tempo aconteceu, quando eu trabalhava com afinco e mais presença em área industrial. Então, passando ali pela área, tinha um trabalhador que fazia parte de uma área conhecidamente muito ruidosa, ruídos muito elevados. A gente já tinha feito o mapeamento da área e, portanto, havia se designado a dupla proteção auditiva, aquela junção do protetor plug mais o protetor tipo Concha. abafador, concha, para justamente aumentar esse índice de atenuação aí a Até que as medidas níveis coletivas fossem fossem estabelecidas de engenharia, né? estabelecidas, isso, e eram muito bem acompanhadas, por sinal. Mensalmente a gente fazia avaliações diárias e as individuais corriam assim de forma muito criteriosa. Mas aí, passando pela área, esse colaborador estava sem o protetor auricular. E ainda a gente estava fazendo lá uma auditoria de monitoramento do uso do protetor, que o Programa de Conservação Auditiva pede. Então, perguntamos, você não está utilizando, tem dificuldade de utilizar? E uma das perguntas eram a adequação ao protetor auditivo e tal. E aí ele referiu que ele precisava se comunicar. E ele era um trabalhador muito dedicado, inclusive, basta destacar aqui na questão de produtividade do seu trabalho. E ele dizia, eu preciso me comunicar com o protetor, mesmo que em um ou ainda a dupla proteção, eu não escuto nada o canal de comunicação. E essa é uma área crítica, eu preciso estar em constante comunicação com o pessoal que fica no painel e tal. E aí ele ainda nos deu uma informação adicional, eu já tenho perda. Então, se já tenho perda, eu já tenho dificuldade de escutar e ainda com protetor auricular, aí, ou seja, doutor, a gente levou esse caso, é claro, de uma forma muito como o objetivo de solucionar mesmo esse problema com a liderança e com a medicina do trabalho. Porque a medicina ela confirmou os dados próprios do trabalhador e junto com a liderança, um pouco tempo depois, esse trabalhador foi relocado para uma área com ruído que ele desempenhava o mesmo papel,
mas numa área que não tinha aquele ruído elevado. E assim, e era a área mais ruidosa da unidade, entende? E pouco tempo depois, como eu falei, ele era muito dedicado, ele ainda foi para uma área em que exigia mais expertise de intelecto, então ficou mais tempo na área administrativa, inclusive, e aí a gente minimamente interrompe, né, essa progressão da perda, que eu não estou destacando aqui as causas, né, eu não tenho nem informações, nem traria aqui algo nesse sentido, mas essa questão de o não utilizar, mas por que não estar utilizando? E assim como eu falei no primeiro episódio, eu repito aqui, a prática e a higiene no campo, a segurança do trabalho acompanhada no campo, no olho, nos traz muitas respostas. Muitas. Que lá do escritório a gente não consegue ter de forma tão fidedigna. Você viu o que a perícia me ensinou, né? Você tem que fazer uma análise geral e sobre uma forma muito isenta. Eu vou te dar um exemplo. Tem um médico especialista, cardiologista, oftalmo, tal. O paciente chega para ele e fala assim: olha, eu tô com esse problema aqui no olho, eu não posso trabalhar. Você quer um atestado de quantos dias? Tem médico que vê, não. Eu vou te dar 3, 4 dias. Mas será que de fato ele precisa? Porque a visão pericial não é que eu estou tratando ele, eu tenho que enxergar a patologia casado com o trabalho e se aquilo está causando um grau de deficiência, e se essa deficiência está causando uma incapacidade nele. A visão é totalmente diferente. Uhum. Um exemplo, quando a gente chega na área que vê um trabalhador dizer, eu preciso conversar. Poxa, mas é só você que precisa? Eu tenho 5 trabalhadores aqui no mesmo setor que você e só você está precisando. Então a gente tem que levar em conta também o fator pessoal. Muitas vezes ele não se adapta bem ao protetor, não gosta de usar protetor. Ele já se sente mal por não escutar direito, né? E quando você chega a esse nível de perda auditiva, é porque você já teve um comprometimento das baixas frequências. E isso é uma coisa até bastante prevalente aqui na Bahia, depois a gente vai conversar sobre isso, né? País do trio elétrico, país da música alta. As pessoas não percebem que o ruído, ele não é só a onda sonora, é a vibração. Então eu estava explicando aqui, um trabalhador de trio elétrico, os abafadores e tudo, muitas vezes tem uma vibração tão forte que ele desenvolve perda também. Isso gera um problema muito grande. Sem contar os problemas metabólicos, que podem causar problema de audição também, perda auditiva. Então, você enxerga que esse trabalhador tem esse componente e esse problema. Então, muitas vezes, até que a gente estabeleça todas as medidas de controle coletivo para que elimine ou mitigue o risco, eu simplesmente troco ele para uma outra área que eu não vou ter nenhum problema com esse trabalhador e ele vai estar muito bem ali. É o nosso papel. É prestar atenção no que ele tem para não te falar, para não dizer. Interessante que quando eu fiz ergonomia, né, uma das primeiras coisas que as pessoas que vinham dar aula para a gente nesse curso, foram uns 3 anos, muita gente experiente do Brasil todo, ele falava assim para a gente, ó, escute antes de qualquer coisa o trabalhador. Porque às vezes você desenha uma alteração, um projeto de ergonomia que envolve custo, e muitas vezes se você tiver escutado trabalhadores, eu não sei nada disso. E já tem a solução. Bastava fazer só isso daqui e resolve para a gente. Entendeu? É. Então, ouvir o trabalhador, como a gente conversou, eu acho muito importante. Perfeito. As legislações hoje, as normas regulamentadoras trazem isso em cada uma delas. A NR1, sobretudo, ela fala da consulta aos trabalhadores, né? Então, ou seja, ela ressalta isso porque realmente é a base. Ali a gente vai ter informações muito valiosas para a nossa gestão aí da área. Tem um outro ponto que você já citou, mas eu gostaria de destacar um pouco, que é o índice biológico de exposição, os IBS, né? Certo. Que vocês têm essa informação e que ajudam tanto na higiene ocupacional. Alguns monitoramentos de higiene ocupacional são feitos em conjunto com o IBE, e isso traduz para a gente a efetividade do controle, vou dizer aqui mais uma vez sobre isso, e aí destacando proteção respiratória. Já tive também experiências nesse sentido, em que na avaliação de higiene ocupacional foi identificado uma alta concentração do produto aí no ambiente, mas esse trabalhador estava utilizando proteção respiratória, e vamos falar de um risco químico, né? De predominância e a atividade era de exposição respiratória. E assim, para um programa de PPR ser bem implantado, para uma proteção respiratória ela ser realmente efetiva, tem várias camadas. Tem o treinamento do usuário, o respirador adequado, o não uso da barba, o filtro adequado na troca correta, conservação, guarda, uso, não é? Exatamente. O teste de vedação, ó, várias camadas. E aí a gente está lá com o trabalhador utilizando
utilizando a proteção respiratória em meio a um ambiente, vou até destacar, insalubre. E aí, quando chega o resultado do IBE, a gente fica na expectativa, né? E aí tá lá, um resultado negativo que não apresentou absorção do produto no organismo, nos dá também um indicativo de que essa medida de controle que, ok, por hora está precisando ser no indivíduo, o EPI, está efetiva. E do contrário também, que já ocorreu, eu já tive essa experiência, também é verdade, né? Porque se ele está se expondo, a barreira de proteção não está efetiva. Houve uma falha aí dessas camadas da proteção respiratória ou ainda uma exposição dérmica, e aí vai para a investigação de desvios, né? Que aí a gente tem como desvio de HO, e aí a gente continua trocando aí a comunicação para entender quais foram as causas dessa exposição. Foi bom você falar nisso, porque você vê, não é o que eu acho, é o que é tecnicamente o que eu acho que a gente tem que prestar atenção tecnicamente na execução, ter planejamento e conhecimento daquilo que a gente está fazendo. É óbvio que se você tem um risco priorizado como alto de um risco químico, de uma exposição química, a ideia da gente é que aquele produto possa ser, no futuro, de repente até trocado para um produto que não tenha risco, ou mitigado ao mínimo que ele saia daquela condição de um risco alto. Esse é um desejo, e esse é um desejo, inclusive, dos engenheiros de fábrica, enfim, de todo mundo trabalha nesse sentido, não tenho dúvida. Essa condição, óbvio que ela é monitorada pela higiene, tanto no ambiente quanto individualmente no trabalhador. Mas para que ela tenha validade estatística, eu tenho que colher o material biológico desse trabalhador. Alguns indicadores biológicos são muito específicos. Se eu achar chumbo no sangue do cidadão, ele foi exposto a chumbo. Mas outros, dando o exemplo do benzeno, né? Eu tenho o transmucônico. Até o tiocianato, que nem está mais na NR, porque não é específico, né? Por cianeto, no caso, ou transmucônico, que não é específico. Eu posso ter um trabalhador com um índice de indicador alto, até mesmo que ele não tenha nenhum tipo de risco no ambiente. Ou numa atividade não programada, de repente um conserto de um equipamento, um conserto de uma bomba, que nesse momento se sabe que ele pode ser exposto sim, porque está vazando aquela bomba, então ele vai ter que usar todo o EPI completo, que foi, vamos colocar, desenhado, ele foi projetado para aquela condição, foi estudado para aquela condição, e é nessa condição que eu tenho que fazer o monitoramento dele, para avaliar a efetividade da proteção. E aí, muitas vezes eu posso até achar um nível mais elevado. Então, nessas condições específicas de atividades não programadas, mesmo que não esteja previsto na tabela da NR7 a coleta do material antes e pós-jornada, eu sempre faço os dois. Porque já aconteceu muitas vezes do trabalhador eu chegar na empresa com um transmucônico alto e após a tarefa está baixo. Ou seja, não foi a tarefa que deixou ele no nível mais alto, apesar de estar acima do limite normal. Foi quando ele chegou na empresa já estava um pouco alto, porque não é um indicador específico. A depender da dieta, de alimentos defumados, cítricos, eu posso ter uma interferência naquilo ali. E a maior parte, eu diria que acho que 99% dos indicadores da tabela da NR7 são nesse sentido. O próprio tiocianato urinário, que não está hoje na NR7, porque ele não é específico, né? E ele tem um range de variação muito grande. Eu posso pegar trabalhadores que não são fumantes, mas no caminho para o trabalho, de repente, ele inalou um pouquinho de fumaça de uma queima de lixo, de madeira, de um pneu, de um protesto, alguma coisa, ele já vai chegar com o tiocianato dele alto. Tá? Então, assim, não é algo específico. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, com esse foco é que a gente tem que analisar, e assim também, do ponto de vista estatístico, eu tenho lá um grupo homogêneo, 5 trabalhadores fazendo aquele serviço. Apenas um deles apresentou uma alteração do indicador. O que aconteceu com esse trabalhador? Sim. Então, o defeito pode não estar no EPI, o defeito pode não estar na roupa, no traje que ele está usando. Pode estar na condição daquele trabalhador especificamente que não usou. Eu tive muitos casos assim de trabalhadores que tinham aquele desenho, aquele EPI muito adequado e o acidente ocorreu porque ele não usou adequadamente o EPI. Houve falha na fiscalização, porque o horário que aconteceu é à noite ou à madrugada, e falha do trabalhador, que foi negligente e imprudente fazendo a atividade. Né? Então,
Acho que é mais ou menos isso para comentar sobre esse assunto. Ok, muito bom, doutor. Sara, se você deixa, eu fico falando muito, viu? Não, Ou mas você me aqui a direciona, intenção é essa, a gente te ouvir suas experiências tão é valiosas, né, de bastante. tantos anos de atuação, de trabalho. Vamos para o bloco dos casos? A gente tem um bloco aqui que a gente traz alguns Vamos casos lá. para que o doutor traga o seu análise frente à medicina. Tá. O primeiro caso que a gente traz aqui é uma exposição a ruído sem avaliação quantitativa, ou seja, é um ambiente de trabalho com ruído significativo, né, altos níveis de pressão sonora, que a gente pode identificar de forma qualitativa, porém não há dados quantitativos, né, não foram feitas medições. Os funcionários já apresentam sintomas, mas, de novo, não há dados. E os protetores auditivos são distribuídos sem muito critério diante disso, né? Tem o EPI, é distribuído, mas não há um acompanhamento sistemático da exposição quantitativa. A gente trouxe aqui o ruído, mas é claro, fique à vontade para expandir para outros agentes também, porque essa é uma realidade que a gente sabe que existe. Existem muitas empresas no Brasil, né? Desde Isso. as maiores, onde E as tem um menores. sistema muito robusto e de aporte financeiro para a área de segurança do trabalho, mas outras ainda estão engatinhando. Claro. Então, como é que o senhor veria aí essa análise sobre o Olha da Medicina mesmo? Bom, vamos falar de ruído, né? No início eu abordei um pouquinho o ruído, o conhecimento geral, vamos colocar assim, de todo mundo, é que o ruído pode causar perda auditiva, óbvio. Ele vai causar perda auditiva e normalmente a perda auditiva induzida por ruído, ela começa nas frequências mais altas da audiometria. Uhum. As frequências mais altas que eu estou me referindo são aqueles sons agudos, bem apitinho, bem fino, tá? E isso normalmente não atrapalha no dia a dia da pessoa, porque você começa a perder os pouquinhos, aí você começa a perder ali em 6, ou eventualmente 4, 8, e vai aprofundando, vai aprofundando. Só que se isso não for tratado, você vai começar a pegar as frequências mais baixas, A1, A2, A3, que são frequências da fala. E quando você chega num nível de exposição que o normal seria abaixo de 25, né, de perda não, de capacidade auditiva, quando você está perdendo e que você só consegue escutar numa condição de perda ali de 50 em média decibel para baixo, você já está caracterizado que você tem um problema de fala. Você muitas vezes não consegue falar direito. Você às vezes não percebe isso, porque quando você está conversando com outro interlocutor, você está, sem querer, analisando o lábio dele. Mas se você cobrir aqui, ele perde a capacidade de reconhecer exatamente o que você está dizendo. Ele fica o quê? O que que é tal? Sem contar outros incômodos que possam surgir a partir daí, como o zumbido. Muita gente começa a se queixar de zumbido. Isso é muito subjetivo, isso às vezes pode estar relacionado com perdas profundas, mas eu já vi pessoas com perdas leves acontecendo isso, tá? Uhum. Bom, a perda auditiva induzida por ruído, ela pode até começar em um ouvido, mas óbvio que ela vai interferir no outro. E a gente tem exemplos de músicos, um exemplo, que tocam violino, eles começam a ter uma perda muito maior, apesar de que os livros antigos diziam que não. Perda auditiva ela tem que ser simétrica, nem sempre. Você tem trabalhado caminhoneiro antigamente que andava muito com o seu vidro aberto, eles costumavam ter uma perda mais acentuada de um lado por causa do barulho da rua e do Olha vento aqui só. no ouvido, que é um barulho Uhum. muito alto. E a gente não pode desconsiderar isso. Bom, saindo um pouco dessa parte de perda auditiva induzida por ruído, que é um grande problema, que tira uma capacidade social da pessoa, né? E que pode dar a ela um zumbido no qual ela fica tensa, ansiosa e diz para o doutor: Olha, eu não consigo dormir direito, esse zumbido E não uma me deixa em paz, irritação. é um mosquito o tempo todo aqui no meu ouvido. Você tem a condição também mental, da ansiedade psicológica, e que isso vai refletindo na forma como ele dorme, na insônia, sobretudo insônia terminal, e aí você vai tendo um trabalhador com um nível de estresse, né? Nível de frequência cardíaca um pouco acelerado, um pouco maior. Na Bahia a gente tem uma prevalência muito grande de hipertensão arterial, e se o cara é hipertenso, ele vai ter um descontrole maior pelas catecolaminas e pelo estresse crônico, cortisol o tempo todo. Com isso, ele vai ter esse nível de estresse pode trazer problemas gástricos, né? Então ele pode ter problemas como úlcera, gastrite, ele pode ter problemas intestinais, e sem contar a parte de vibração que o ruído também traz. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma condição no Brasil que as pessoas não conheciam, mas com esse aumento dos parques eólicos, começaram a se observar
Faltam mais trabalhos, obviamente, a gente está falando de medicina por evidências, mas as observações são de que as pessoas ao redor desses parques eólicos têm adoecido bastante. E já começaram a apelidar, ou chamar assim, de síndrome eólica, síndrome Das da hélice, algo turbinas. desse Uhum. sentido. Que se refere justamente àquelas pessoas que adoecem, que começam a ter zumbido, que começam a ter problemas psicológicos, começam a ter insônia, ansiedade frequente, e com essa ansiedade frequente gera dores no corpo, né, pelo nervosismo e problemas de pressão arterial, problema de frequência cardíaca, tudo isso que eu falei para você. E você fala, poxa, mas eu cheguei ali do lado da paeólica, não escutei nada. Sim, e o Ou infrassom? medir e não Nada, deu. mas e um infrassom frequente, constante, gerando uma vibração constante, que quem está ali do lado vai sentir aquilo. Então é um problema, tá? E isso é um problema que tem que ser analisado e verificado de maneira frequente e constante e, se provado, estabelecer uma medida de controle coletivo, porque não é justo você estabelecer um parque eólico e todas as pessoas que moram àquele A redor comunidade sejam ser. mudadas, né? Quando você pega uma condição como essa, Sara, sem uma higiene estabelecida, usa quem quer e começar a fazer audiometrias, você vai enxergar ali perdas de todo tipo que você pode imaginar. Uhum. O correto seria a gente fazer uma de controle, já que provavelmente uma empresa como essa não deve ter nenhuma audiometria admissional, e a gente estabelece uma de controle, e a partir dali a gente começa a fazer avaliações a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Certamente, se ele não estiver usando, ele vai apresentar ou um agravamento ou um desencadeamento de perda daquilo que ele já tem. Ou um desencadeamento ou um agravamento da perda que ele já tem. E com isso, então, eu já posso entender que se ele está usando o EPI, não está sendo adequado. Tá? Mas, para eu partir de um ponto de vista de afirmar aquilo, eu precisaria ter um monitoramento com a intensidade daquele ruído para entender até onde pode chegar aquela agressão à saúde daquele Os níveis de trabalhador. frequência ali. Uma Exato. análise mais detalhada, né? A intensidade mesmo do ruído, né? É, Porque se eu tenho um ruído acima de 75, 80, eu já tenho ali um ruído extremamente violento, extremamente alto. E a gente sabe que tem áreas que o trabalhador está exposto até 85, 90 em alguns lugares, né? sim. Eu tenho visto muito, não só em empresas pequenas, como trabalhadores autônomos, né? Pessoas que vão fazer um serviço na sua casa para serrar alguma coisa ou furar uma parede. Nem com isso eles se preocupam. Eles acham que aquele momento que ele está exposto a um ruído muito alto é muito curto para causar algum problema nele. Não é. Esses trabalhadores, à medida que eles vão fazendo audiometria, você vai verificando de maneira consistente ao decorrer dos anos que ele vai tendo uma perda aprofundada. E sem contar que com a própria idade, essa perda pode ser somada à perda induzida pelo ruído. E isso é muito mais frequente do que você imagina. Sendo que hoje a informação e o acesso aos EPIs está muito democratizado, né? Em qualquer lugar que você Demais. vai, você encontra um óculos e um plug de proteção, que isso é baratinho, né? Mas o problema é a educação dessas pessoas. Elas sabem e não querem usar. Assim como uma bota de segurança, por exemplo, que protege o pé daquele trabalhador, muitas vezes ele está lidando com peso ali, serrando madeira, usando chinelinho de dedo, sem o menor medo que aquilo possa Ah, acontecer, né? Então, especificamente numa condição como essa, eu posso esperar, além das perdas auditivas, problemas psicológicos, problemas sociais, problemas relacionados ao estresse crônico que essa população está estabelecida. sim. Então, realmente aí eu tenho um problema muito sério. É muito interessante porque você traz assim um olhar muito mais amplo para além de uma indústria ou de uma empresa em que tem um controle melhor ou mais sistemático ali de todas as práticas e regras que são seguidas, né? Quando o doutor traz essa questão das usinas eólicas, nesses parques eólicos, ali a gente está tratando muitas vezes de comunidades. E o conceito de higiene ocupacional ela traz também a prevenção e agravos dos trabalhadores e comunidades vizinhas. É uma visão sobre a saúde do todo e das pessoas, do meio ambiente também, né? A preservação do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, para além de dentro de uma estrutura de uma empresa, ou estes colaboradores autônomos aí, que o doutor traz também, né? Eu acho que o nosso papel como profissionais de saúde e segurança é vestir essa questão da responsabilidade para a conscientização das pessoas. A gente falou muito sobre isso no primeiro episódio e eu trago isso aqui novamente também, porque até entender o não uso desse trabalhador
ou a negligência dele nessa prática diária de não uso dos EPIs, que ele esteja consciente sobre os riscos, né? Que o nosso papel seja esse, de nos darmos conta mesmo de que nosso papel de influenciar, e que é constante, é diário e não acaba. Tanto pela rotatividade, muitas vezes, que se tem de funcionários, como pela longevidade que se tem aí dentro de uma desenvolvimento de atividades nas fábricas, né? Então, é a gente também ter, assim, a consciência do nosso papel enquanto facilitadores, e que o senhor faz tão bem no dia a dia, né? Que a gente pode observar, de que a pessoa entenda o problema, entenda aquele risco, entenda a situação a que ele está exposto, para que ele também possa ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né, Eu da acho tão importante prevenção. você estar falando, Sara, para você ver, né? De uns anos para cá, passam a exigir que os blocos forneçam EPIs, sobretudo protetor auricular, para o cordeiro. A gente Uhum, está na terra do carnaval, maravilhoso. Trio elétrico é um som muito potente. Então, eu não sei os trios novos, mas os antigos, mesmo que você usasse um abafador junto com um plug, você não pode desprezar a vibração daquele equipamento e que por sim, si só você já identificava perdas em trabalhadores de trio elétrico. Eu não estou me referindo só a músicos, né? Porque músico, eu conheço muitos músicos mais velhos da minha idade, eu tenho 50 anos, assim, ou um pouco mais velhos que eu, e todos têm algum grau de perda auditiva, porque muito cedo eles não se preocupavam com isso, querem ter um bom retorno, então muitas vezes perto de som muito alto, tal, enfim. Mas eu falo aquele trabalhador, aquele cara que monta o equipamento, aquele cara que está gerenciando ali o equipamento sonoro, que está mexendo na parte elétrica, tal, você já identifica perda nesses trabalhadores. E eu acho que, até por isso, na Bahia deveria se ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Se fala muito em acidente, se fala muito em prevenção de queimaduras no São João, mas hora nenhuma se refere ao trauma acústico, né, que uma bomba pode causar. São verdadeiros dinamites que o pessoal solta. E aquilo realmente causa muita perda, porque até pelo ruído de deslocamento de impacto. ar, ruído de Uhum, impacto. E é um ruído muito forte. Então, já teve crianças que tomaram aquela bomba ali perto dela e que eventualmente tiveram uma perda. A gente nunca pode desprezar o fator pessoal. Tem gente que tem uma predisposição maior do que outras a ter uma doença, a ter um problema. E perda auditiva é uma delas, inclusive, né? Você vê trabalhadores antigos trabalhadores não, moradores antigos de zonas onde foram construídas ferrovias, mas as uhum, pessoas reclamam da vibração e tudo, né? Então, você tem que fazer medidas de engenharia para diminuir aquilo, o mesmo ruído. Pessoas que moram na periferia de aeroportos, Congonhas, por exemplo, que você tem um fluxo constante, né? Tanto é que hoje Congonhas não opera à noite, porque não tem condição, é muito barulho aquilo e as pessoas vão é. enlouquecer com aquele barulho lá em Congonhas. Não é? Uhum, sim. E fábricas químicas antigamente que foram construídas em zonas completamente ermas, mas hoje você tem populações que construíram suas casas, seus sítios, enfim, ao redor dessas empresas. Aí vem o compromisso da educação do profissional, o compromisso da prevenção, o compromisso da orientação, da informação, né? Porque quando você não tem informação, o que prevalece é a cultura de que não, isso aqui foi causado pelo aquele produto químico. Uma gripe que você tem é aquele produto químico. É. Não basta o achismo. A gente precisa da evidência, do controle, né? Vem bem ao encontro disso que você está falando, sabe? Muito bom, doutor. Ok, vamos para o segundo caso, então. A gente vai falar agora sobre calor. Certo. Exposição ao calor extremo com afastamento médico. Então, o que a gente tem nesse caso são turnos longos, um calor intenso, e aí o colaborador vem a ter um mal súbito e desmaia. Não há medição de calor e BUTG, não há um plano de aclimatação desse colaborador quando chega a iniciar esse trabalho nesse ambiente com calor intenso. E como a medicina responde a isso, né? A gente pode tratar aqui tanto de um calor a céu aberto, por no Nordeste a Claro. gente perceber isso de forma muito predominante, mas também eu gostaria de que a gente olhasse para uma empresa mesmo que tem ali a fonte de calor radiante e não tem um controle efetivo da exposição desse trabalhador. Excelente, Sara. Assim, ó, vamos falar do ponto de vista médico, o que eu espero que o calor possa causar numa pessoa, né?
Então, eu acho que o que é mais evidente é a desidratação. A gente tem elementos químicos, né, elementos minerais no nosso sangue, dentre eles o sódio. Então, quando eu tenho uma desidratação muito forte, eu tenho uma concentração desse elemento. Então, eu faço uma entidade que chama hipernatremia. E nessa condição, eu posso ter arritmia grave e crises convulsivas, difíceis em serem tratadas. É comum quando você pega trabalhador no exército, por exemplo, você pega o soldado, e ele chega para o médico e fala: olha, eu tô com febre e tal. O cara fala: deixa de onda, vai lá cavar a cerca. E aí ele vai com febre, a febre já está perdendo água para o meio ambiente, e ele está lá cavando embaixo de um sol. Daqui a pouco os caras caem no chão convulsionando. Quando eu estava plantando no interior, o cara estava dirigindo a caminhonete, levou o trabalhador lá para mim, porque a informação foi essa. Ele começou a ouvir barulho atrás da caçamba da caminhonete. E aí, quando ele parou, o cara estava se debatendo na caçamba. Ou seja, ele estava no ar-condicionado, no conforto, mas o trabalhador da fazenda vinha na caminhonete, exposto àquele sol. Convulsionou. Então, a desidratação ela é grave e ela pode matar um trabalhador. Sem contar o calor, como ele pode aumentar a frequência cardíaca, tanto em função da desidratação quanto pela própria exposição térmica em si, aumentar com isso a pressão arterial do trabalhador. Eu posso tirar a concentração desse trabalhador e causar uma confusão mental nele. Eu posso causar uma irritabilidade absurda. Eu posso deixar esse cara ansioso. Com tudo isso somado, eu posso aumentar as chances de erro desse trabalhador no trabalho dele. Com isso, colocar a vida dele em risco e a de outra pessoa. Potencializando acidentes. Das doenças mais leves, eu diria, são os fungos que podem acontecer na pele e as irritações. A própria insolação de pele. Cada um tem um tipo de pele, né? Então, tem gente que tem a pele mais sensível ou menos sensível, e isso pode causar uma série de problemas. Então, isso é um problema que tem que ser levado em conta dentro de uma empresa. Ponto. A gente levando em conta que a gente tem sol quase que o ano inteiro, e mesmo quando tem chuva, faz calor, muito calor, chove um pouquinho, mas a temperatura mal oscila, o nosso clima é assim. A gente tem que pensar que aquele trabalhador, se estiver trabalhando com um produto químico, ele vai ter que usar uma roupa, para quem não conhece, semelhante a uma roupa de astronauta. E aquilo é muito quente. Então, até que a gente possa mitigar aquela condição, colocando um galpão para tirar a exposição direta à luz solar, e que esse galpão possa ser, se não fechado, em função da natureza do trabalho, mas umidificado, ventilado, de uma forma que possa proporcionar um conforto térmico naquela condição, e pelo fato dele estar usando um traje fechado, muitas vezes até com ar mandado, que a gente possa calcular muito direitinho a rotina, vamos colocar o turno de trabalho, a forma como ele trabalha, né? O cálculo da condição ali que ele vai trabalhar, para que ele possa ter as pausas para hidratação, descanso, repouso, para que ele não venha estressar ou causar algum tipo de patologia. Quando você pega uma empresa que não tem esse menor controle, isso pode virar um caos. Eu, às vezes, estou passando nas estradas dirigindo, e cada vez tem feito mais calor nessas estradas, e pelo interior da Bahia, dá a sensação que o fogo está saindo do chão. Dá a sensação que é um dragão ali com bafo muito forte, de tão forte que é aquele negócio. E eu vejo aqueles trabalhadores usando muitas roupas, né? E o tempo todo ali embaixo do sol. E o que mais me preocupa, eu não vejo nenhuma tenda de suporte, de apoio, do qual ele possa ir lá, tirar aquela roupa, se hidratar, tomar uma chuveirada, algo que ele possa deitar e tomar um banho, né? Um gerador que possa proporcionar ali um ventilador, algo que possa dar conforto térmico para ele. Eu não vejo essa preocupação, infelizmente. Então, assim, nas grandes empresas isso é inadmissível, né? A gente tem esse cuidado, esse olhar. E vejo que mesmo com esse olhar e mesmo esse cuidado, o calor que é causado pelo nosso clima, né, é um fator constante de preocupação para a gente. Eu torno a falar, Bahia, pressão arterial é um problema muito prevalente. Assim como a anemia falciforme pressão arterial também. Então, as pessoas têm muito problema com hipertensão. E essas pessoas, quando estão trabalhando lá, elas procuram muito o serviço de saúde, com queixas gerais. Dor de cabeça, mal-estar geral, tal. E a maior parte delas, às vezes, apresentam um grau de desidratação leve, ou até mesmo uma frequência cardíaca um pouco alterada, uma pressão arterial. Basta ele descansar um pouco, hidratar, conversar com a gente um pouquinho e ele já volta ao normal. Então é esperado que alguns períodos do ano, como o verão, por exemplo, há uma busca médica mais elevada nessa frequência de trabalhadores com esse quadro. E ressalto, mesmo com todas as medidas de proteção coletiva
que possam ser executadas, ainda assim o trabalhador pode estar exposto àquela condição. Sobretudo quando a gente está falando da indústria química, por conta dos trajes que ele deve usar. Me parece que tem hoje trajes modernos, você pode falar melhor que eu, que ele consegue inibir o calor de alguma forma. Assim como hoje você tem um banco de couro que não absorve o calor, ele pode ficar no sol que ele não esquenta. Quando eu trabalhei na Ford era assim, às vezes eu colocava uns veículos em exposição no sol, você colocava a mão, estava frio ali o couro. A mesma coisa, você tem roupas hoje que pouco absorvem essa temperatura, que são adequadas, mas eu acho que essas roupas ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. Sim, houve uma evolução no tipo de vestimenta disponível aí de equipamento de proteção especial, mas é interessante como a NH06 do calor, ela traz um adicional de BUTG, o índice de bulbo Sim, úmido, termômetro úmido. de globo, para os tipos de vestimenta utilizados. Então, assim, quando a gente traz aqui que não há avaliação, o primeiro ponto é, sim, quantificar. Avaliar Ótimo. quanto de calor, de estresse calórico aí indicado pelo IBUTG está sendo pontuado para justamente fazer esse programa de revezamento, de descanso. E é acrescentado ao final dessa medição pontual no ambiente, às vezes até 10 graus de BUTG em cima do valor final encontrado por conta puramente da vestimenta, porque ela, no caso, vai impedir aí A troca a de energia troca, com o ambiente, né? A perda de a temperatura sudorese. dele. Exato. Então, Sara, em cima do que você está falando, eu acho extremamente importante. Eu sempre ressalto a proteção coletiva como sendo o nosso E o senhor deu vários exemplos bons aí, nossa, principal objetivo, né? Mas às vezes vários não dá para fazer a exemplos. curto prazo. E eu ressalto a natureza, pode estar lidando com cianeto, vapores de cianeto que são venenosos, extremamente perigosos, então não dá para fazer aquilo num ambiente fechado às vezes. Você tem que fazer num ambiente aberto, mas assim, a gente tem como minimizar e fazer todas aquelas medidas de engenharia para dar conforto ao trabalhador, né? Que É, eu- essa é a nossa é busca. claro que cada caso é um caso, às vezes trabalhos no campo, no agronegócio, por exemplo, né? Mas assim, que a gente não perca, os profissionais não percam a visão estratégica de reduzir o risco, Isso é né? verdade. Você É lembrou bem o porque campo, né? Agronegócio é uma coisa tão importante hoje é para a muito gente, né? complexo de se implementar Claro. controles, mas que nós, como profissionais responsáveis pela saúde dos trabalhadores, que estejamos sempre com o olhar do que pode ser feito a mais, né? O que Claro. pode ser colocado a mais. E medidas aí, você citou várias, interessantes inclusive, de várias obras que a gente vê na rodovia, eu achei isso o máximo. Que podem ser implementadas e mitigadas aí, Claro. a Claro. questão desses agentes. Você começou a citar e falar aí rapidamente cianeto. Eu gostaria de que a gente entrasse nessa abordagem agora, porque o caso 3 ele vai tirar um pouco a gente da rotina e vai nos colocar em algumas situações de alto risco, tá? De experiências de alto risco mesmo. Como eu sei que o doutor tem vasta experiência aí nessas questões mais elevadas, criticamente falando, né, de perigos e de agentes químicos, a gente tem então um caso que seria um vazamento de substância crítica com múltiplas vítimas. E aí, por exemplo, o cianeto, o HCN, aí o doutor pode até trazer aí algo prático e real da sua experiência. Sem plano de ação estruturado, ou um histórico de monitoramentos. Então, assim, quais os impactos clínicos imediatos? E as falhas mais comuns, inclusive em respostas médicas, mediante, às vezes, esse volume de vítimas frente a um produto tóxico com reações agudas. Tá. Antes da gente falar sobre esse tema, no tema Quer anterior, trazer algo anterior? Pode ficar à eu vontade. esqueci só de falar uma coisa que sempre me incomodou muito. Aham. Os motoristas de ônibus, eu sei que hoje tem ônibus climatizados, né? Mas o cara Tem. estava exposto o tempo inteiro àquele calor. E muitas vezes a gente vê que tem motorista que passa mal realmente, que tem acidente de ônibus, e que a primeira reação, acho que do público é falar, essa é uma desculpa muito comum, mas o trabalhador de ônibus ele está ali exposto a uma rotina extremamente estressante, a um calor muito forte que essa Bahia tem, sobretudo no verão, e ele está propenso a passar mal, e passa mal realmente. Aí eu vejo as forças policiais, né? Felizmente a farda do policial militar ela é clara, mas ela é completa e ele tem que usar o colete. E eu não vejo na viatura, a maior parte das viaturas, eu não sei se é uma exigência de segurança ou não, mas elas estão com o vidro aberto porque
Eu acho que eles não têm climatização. Ao contrário das viaturas dos agentes de trânsito, que, pelo menos a maior parte das que eu vejo, tem um vidro fechado, climatizado ali. Poderia ser feito isso para o nosso Estado, para o nosso policial militar também, né? Que é uma Um bom figura destaque, extremamente doutor. importante. Vamos falar do produto químico. Então, produto químico é considerado um risco químico, sobretudo respiratório. Porque quando a gente está falando de produto químico, para ele fazer uma ação em você, ele tem que ser absorvido pelo teu corpo. Então, se a gente está falando das vias de absorção, a mais rápida, a mais dramática e a que mais a gente leva em conta na saúde ocupacional, na indústria, é a respiratória. Mas eu posso ter um produto que pode ser absorvido pela pele, pela mucosa ou até mesmo pela ingestão. Esse produto químico, ele, mesmo na forma líquida, ele vai liberar vapores. A gente chama volatizar. E tem uns que volatizam muito rápido, o ácido cianídrico é um deles, e outros volatizam muito leve, muito devagar. A gente tem a gasolina, a gente tem um benzeno, mas que geram aqueles vapores. Quando a gente está falando de ação dos produtos químicos como um todo, e do ponto de vista respiratório, que eu acho que é o que absorve mais rápido e mais perigoso, a gente vai ter produtos que, eminentemente, eles são irritativos. Tá? O que é irritativo? Ele interage com a nossa via aérea, com a nossa mucosa e com a água presente na nossa mucosa, se transforma numa segunda ou até numa terceira substância, e aí ele vai causar o processo de irritação, que nada mais é que uma queimadura. E só fazendo um adendo, queimadura, ela aconteceu, ela é a mesma queimadura como se fosse térmica. Uma queimadura química, por exemplo, ela pode ser mais agressiva porque é corrosiva. Mas queimadura é tudo igual. Se ela veio por eletricidade, se ela veio por vapor quente, se ela veio por toquei no fogão ali no fogo, ou se ela veio por produto químico, depois de queimada é tudo igual. A lesão, o tratamento é tudo igual, certo? Ok. Bom, o produto, se ele é irritativo, mas ele é bastante solúvel, mal vai dar tempo de chegar no pulmão. Ele já vai dissolver muito na via aérea superior, a depender da concentração, e vai causar o efeito dele predominantemente nessa área de queimadura aqui. Se ele for de média ou baixa solubilidade, ele consegue entrar rapidamente até o alvéolo pulmonar e o brônquio e causar os efeitos dele ali embaixo. A gente vai ter um produto considerado asfixiante simples, que na verdade qual é a ação dele? Ele prevalece sobre o oxigênio. Então, o gás hélio, o nitrogênio, se ele entrar nessa área aqui, ele vai empurrar o oxigênio para os cantos. Inicialmente para esses cantos inferiores. Então, se eu tiver um ataque de bomba química aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar meu nariz no canto de uma sala para tentar respirar um pouco de oxigênio e vazar. Esse é o treinamento militar, inclusive. Ou subir numa escada e tentar cheirar aqui, ó, essa região do alto, porque ele empurra o oxigênio e ele prevalece sobre o ambiente. E o asfixiante químico, que impede a utilização do produto químico, seja o transporte a nível sanguíneo, seja porque ele faz outra célula, ou seja na própria respiração, tá? Então a gente tem como exemplo o monóxido de carbono. O gás carbônico, ele é asfixiante simples, ele empurra o oxigênio. Mas o monóxido de carbono não, ele transforma a nossa hemoglobina. O que é hemoglobina? A gente tem nossas células de sangue, que elas servem basicamente para transportar o oxigênio, né? A gente respira, ela pega o oxigênio no pulmão e leva até a célula e traz de volta o gás carbônico, o resíduo, o gás carbônico, vamos colocar assim. Então, se eu estou colocando monóxido de carbono, eu transformo essa hemoglobina numa carboxihemoglobina, que é outra coisa que não transporta oxigênio. Então, eu estou tirando, eu tinha lá 100 caminhõezinhos, 100 células sanguíneas para carregar, hoje eu só tenho 50. Isso vai dar problema respiratório. E eu tenho cianeto, que não vai interferir em nada no transporte do oxigênio. O que ele vai interferir é na célula. Ele tem uma predominância por metal forte, quanto mais forte, mais rápido, mais efetiva é a ligação do cianeto, tanto é que o cianeto é muito utilizado na indústria do metal, como ouro, prata, para esse tipo de ação, e ele vai entrar na célula, e no nosso corpo a gente tem ferro, todo mundo sabe, sobretudo na célula sanguínea é ferro, mas é um ferro 2, e dentro da célula mitocôndria a gente tem um ferro mais forte, que é o ferro 3, então ele prefere o ferro 3, então ele vai entrar lá na célula, vai inibir uma enzimazinha, o nome é difícil, mas é uma enzima que tem ferro 3, a citocromo oxidase do ciclo de Krebs, bloqueia isso e o sujeito para de respirar a nível celular. Quando você faz um exame sanguíneo nesse sujeito, no primeiro momento ele está com o sangue completamente oxigenado. Você não entende, ué, como é que esse cara está sem ar se o sangue dele está cheio de oxigênio? Mas não entra na célula. A célula está bloqueada por cianeto. Então, dito isso, a gente separa. Eu posso ter um produto ao mesmo tempo irritante e asfixiante.
ou asfixiante químico. Mas a maior parte das vezes você não tem. Então, quando eu tenho uma exposição química, me preocupa muito esse tipo de interação, sobretudo com a parte da respiração. O do caso clínico em questão, tem algum tipo de caso de exposição específica a algum trabalhador ou de um modo geral? De um modo geral, doutor. Pronto. Então, se eu tiver uma exposição, vou dar um exemplo aqui, cloro. Cloro tem média solubilidade. Ele pode, a depender da concentração, ficar só na área superior ou chegar até o alvéolo. Já na área superior, a depender da concentração, ele vai causar um estrago, porque ele vai queimar essa área e você vai ter muita dificuldade de respirar. Um primeiro sintoma que você vai ter é uma coisa que a gente chama em medicina gasping, que é aquele... E isso pode causar edema de glote. Então, esse sujeito, se ele não for entubado rapidamente, você pode não conseguir mais passar o tubo e no hospital ter que fazer uma traqueostomia nele. Isso é grave, né? Então, quando eu pego um trabalhador exposto a um produto químico como esse, muitas vezes ele não consegue sair da área ou mesmo pedir socorro para que ele vá para ser socorrido. Então, as empresas que trabalham com isso, normalmente você tem medidas de vigilância e medidas de alarme. Se você tiver um vazamento, os sensores apitam. Você tem sensores na área e sensores individuais com o trabalhador, para que, se apitar, ele já sabe que o produto está vindo lá. Não dá para confiar na sua percepção de odor. Isso é variável e o ser humano se acostuma com o odor muito rapidamente, né? Às vezes está um cheiro muito forte na casa de uma pessoa, de cheiro de cachorro, mas o dono não sente, sente o visitante que entra lá. A chamada fadiga olfativa. Fadiga olfativa, por aí. Então, o que acontece? Essa exposição química, ela pode ser muito dramática. Eu posso ter um trabalhador rapidamente exposto a uma grande quantidade, esse trabalhador vai desmaiar e ele tem que ser atendido adequadamente. Aí entram os nossos protocolos, que prevêem o tipo de produto ao qual ele foi exposto, qual é o tipo de socorro que ele tem que ser executado, sobretudo traçar daquela região um perímetro de segurança para que possa entrar o brigadista adequado, vestido de forma adequada, com um grau de proteção respiratória dimensionado, caso ele conheça a concentração, se ele não conhecer, armandado, para pegar aquela vítima e transportar para uma área que seja considerada mais segura, no qual vai ter uma equipe de socorro específica, já com a informação prévia do que ele foi exposto para prestar o atendimento. Se esse produto químico, além da lesão respiratória, causou lesão em pele, antes de mais nada, ele tem que ser descontaminado. Porque se ele não for descontaminado, ele também vai fazer novas vítimas lá fora. E o produto químico, quando ele entra em contato com a pele, ele vai corroindo e ele vai penetrando. Se ele for de natureza ácida, menos mal, por incrível que pareça. Porque quando ele encontra a barreira de gordura da pele, ele tende a parar. Mas se for de natureza que a gente chama cáustica, ou base, acima de 7,5, ele, quando encontra gordura, ele saponifica aquilo e avança. Então, o céu é o limite com a substância cáustica. São queimaduras extremamente graves. E podem causar desequilíbrios metabólicos e eletrolíticos. O cloro, o ácido clorídrico, por exemplo, em contato com a pele, ele pode fazer uma acidez muito forte metabólica. Então, o resultado, o que a gente espera? Que esse trabalhador seja descontaminado e que as vestes estejam todas retiradas, porque se sobrar uma veste em contato com ele, qualquer uma com o produto, além do efeito tóxico persistir, ele pode fazer outras vítimas. Quando essa vítima é socorrida, quem está socorrendo ele já foi descontaminado, bonitinho, está ótimo, já está usando oxigênio. Quando ele entra na ambulância, o profissional tem que estar usando pelo menos uma máscara com filtro. Por quê? Porque quando você tem alguma coisa que está te fazendo mal, o corpo tenta eliminar de todas as formas. Através do suor, da urina, das fezes e da respiração. Não é? Então, quando ele exalar, ele vai exalar produto químico. Quando alguém bebe demais, que a gente atende, se você teve oportunidade, eu já atendi tanta gente assim em carnaval e tal, o cara vem com hálito alcoólico, porque ele está exalando produto químico, ele está exalando álcool ali. Né? Então, ele pode fazer novas vítimas dentro daquela ambulância. Tá? Então a gente faz todo esse socorro e normalmente não, sempre quando você tem produtos químicos de uso frequente e constante naquele local, seja porque é produzido, manipulado ou transportado, os serviços de saúde que cercam aquele local todos são treinados. Porque se eles não forem treinados adequadamente, assim que eles receberem o colaboradores, não vão saber o que fazer com aquilo ali. Sim. A gente, inclusive, protocolo de atendimento em si. Exato. Né? É uma cadeia, né? Esse trabalhador, primeiro, ele é salvo
pelo brigadista. Na sequência, a gente dá o atendimento constante e transporta para o serviço de hospital dimensionado para ele, que ele possa continuar o atendimento. E sem contar que quem tem mais experiência continua prestando todo o suporte técnico de como conduzir aquele colaborador, ainda que aquela equipe já tenha sido treinada, para evitar o desfecho desfavorável àquele contexto, àquela situação. Eu não sei se eu me prorroguei muito, se Não, tá eu te perfeito. expliquei direitinho. Perfeitamente. Então, produto químico é uma preocupação constante. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma área com 1.000 trabalhadores fazendo uma recuperação de planta ou uma obra civil, se Sim. você colocar uma ambulância com uma enfermeira e um médico, você dá conta. Por quê? Porque se tiver um acidente ali, é uma queda de um martelo, bateu a cabeça, deu uma topada, caiu no pé, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo que um andaime caia e você tem ali umas 10 vítimas, vamos supor, é um atendimento osteomuscular por traumas, por esse tipo de coisa. Se você tiver um vazamento químico, as pessoas caem que nem moscas se elas não estiverem preparadas. Então, se eu tenho 1.000 trabalhadores ali, eu vou ter de cara uns 30 trabalhadores caindo. E eu já tive oportunidade de trabalhar em uma condição com múltiplas vítimas. É dramático, porque você tem que fazer um tratamento, um atendimento diferenciado, direcionado, e se você não tiver recurso humano para fazer isso, você não vai conseguir. E eu não estou me referindo ao recurso humano médico. Você tem que ter socorristas com conhecimento e Preparados. preparados. Então, você já trabalha comigo há muitos anos, Uhum. né? A gente já trabalhou em condição muito perigosa. Quando eu falo cianeto, eu não estou me referindo só ao cianeto inorgânico, que é o sal, cianeto de sódio, tal, essas coisas, ou o ácido cianídrico, né? Que é o HCN, que também é um cianeto inorgânico, que é uma molécula pequenininha, que entra no corpo e já faz logo o efeito, é rápido, questão de segundos. Se for pela via respiratória, eu não conto 5 segundos, o cara cai. Não só porque o cianeto ele vai bloquear a cadeia respiratória, como ele vai fazer uma vasoconstricção tão violenta, geral, que o cara cai até por falta de oxigênio no cérebro, e cai rápido. Agora, tem os cianetos orgânicos, que é um hidrocarboneto, é uma molécula maior Aham. e que tem um CN lá presente. E aí tem acetona cianidrina, acetonitrila e tal, e que quando entra em contato, ela precisa ser clivada, vamos colocar dentro do corpo, metabolizada para soltar o CN. E esse CN é que vai causar o efeito. Então, em contato com esses cianetos orgânicos, o efeito do cianeto pode demorar Um um pouco ali, pouquinho. um gap de 1 hora, 2 horas. Em média, que eu vi, todas as vezes que eu atendi, 1 hora e meia em média. E, portanto, como ele vai soltando o CN aos pouquinhos, o efeito pode perdurar ali um dia, dois. E eu tenho casos assim que eu posso citar para você. Casos desse Uau, sentido. mais de um dia. E aí, às vezes, ele solta ali o cianeto, o cara Aham. rebaixa, aumenta a frequência cardíaca, cai a saturação para 70, você aplica antídoto, você trata, ele melhora. Dali a meia hora, solta mais um pouco de CN de novo, é o mesmo processo. E fica nessa aí. E aí, para fazer o nexo da causa, né? 1, 2 dias depois, esse trabalhador tendo os sintomas, aí foi de tal exposição. Então, É até para muito identificar importante o que você isso. está falando, né? Ah, Mas é tão importante isso, Sara, porque eu tive um caso recente de um trabalhador que pegou um caminhão que era para transportar o produto, ele eventualmente fez o transporte, não levou para ser higienizado, lavado ou descontaminado, enfim, e levou isso aí para dentro do galpão de uma empresa. No dia seguinte, as pessoas trabalharam. Aí bastou que uma pessoa se queixasse de um pouquinho de tontura, que aí foram ver o caminhão e todos ficaram com medo. Mas quando o profissional, aí eu falo a importância do profissional de higiene, foi lá e fez toda a mensuração, viu que não tinha índice de exposição e não tinha absolutamente nada ali ao redor do caminhão que pudesse estar relacionado ao produto. Mas o terror, o medo psicológico de ter sido exposto àquele produto, você causa uma comoção. E os sintomas clínicos não tinham absolutamente nada a ver com exposição a cianeto. Então, eu tinha pessoas com saturação normal, frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, né? Aí você fala assim, um dos elementos que você dosa no sangue do paciente para é, monitorar a eficácia do tratamento, ou se ele ainda está com o cianeto presente no corpo, é a dosagem de lactato sanguíneo. Mas o lactato ele tem um range de variação e outras condições podem aumentar um pouquinho. uhum. Um deles estava ligeiramente alterado, a condição dele mesmo, uma gripe, qualquer outra coisa nesse sentido. E isso dentro da medicina intensiva, vamos olhar o contexto. O paciente não é um exame só, é o contexto.
Aí internaram um dos hospitais aqui da capital, todos os 10, e botaram na UTI. E o que eu acho terrível é o seguinte, a gente tem como hospital de referência o São Rafael, sempre teve há muitos anos, né? A Rede D'Or, mas também a gente pode usar o Santa Helena como referência ali perto de Camaçari, o Hospital de Medicina Humana. Todos esses hospitais, os médicos do polo de um modo geral, e eu que já tive a oportunidade de estar ali umas vezes, posso entrar em contato com a equipe médica, converso com os médicos da UTI, nunca tive nenhum problema, a gente troca informação. Ninguém sabe mais do que ninguém, e ninguém é o dono da verdade, né? E aí você fala um pouco da experiência que você teve. E esse hospital especificamente, os médicos não queriam. Então eles ligaram para o SAMU. Entendi. O SAMU não tem experiência nenhuma em atender isso. Ligaram para o CIAV, que também não tem a menor experiência em atender isso. Dose do lactato. Sim, qual é o nível que diz? Não é matemática exata. Está nesse nível, está contaminado. E eu tive um problema sério. Bom, para resumir, depois de 10, 5, 7 dias internados, sendo que ninguém estava sentindo absolutamente nada, e sem o menor cabimento estar internando aquele povo, por estresse eles tiveram que liberar aquelas pessoas. E sem nenhum indicativo, e sem nenhum indício de que houve alguma exposição àquele produto. Mas ninguém levou em conta isso. Eu acho que aí prevaleceu um pouco da vaidade. A gente tem hoje um treinamento do polo petroquímico agendado para agosto, dentro do Hospital São Rafael, no qual foi convidado vários representantes de vários hospitais da Bahia para que a gente possa trocar essa informação, né? E ver se a gente estreita essa relação entre médico. Médico é um ser vaidoso, de um modo geral. Então, às vezes, ele não quer muito contato com os outros, quando ao contrário, é que mais ele deveria ter contato com outros profissionais. Sim. Né? Não sei se eu me prorroguei muito com o risco químico. Bom. Eu queria citar, por exemplo, o caso da Boate Kiss, por exemplo, né? No qual a gente teve a queima daquela espuma. Aquela espuma liberou muita acetona cianidrina. Óbvio que a queima de material natural, madeira, papel, algodão, libera cianeto. Mas a queima de material sintético libera. Até porque a gente usa cianeto para fazer plástico. Então você pega um plástico de um computador, plástico de qualquer outra coisa, queima isso, solta cianeto. Você usa cianeto para fazer borracha, tem borracha nitrílica, pneu de carro. Queima isso para você ver se não solta cianeto. Então, óbvio que dentro da boate você tinha muita coisa ali liberando cianeto na sua forma inorgânica, que age rápido. Tanto que você via pessoas que entravam, respiravam aquela fumaça, né, e a fumaça do incêndio ela tem mais de 100 produtos químicos diferentes. Né? Os mais agressivos são uns 5 ou 6, dentre eles você tem cloro, ácido sulfídrico, mas sobretudo você tem monóxido de carbono e cianetos, de um modo geral. Nesse caso, além dessa queima, teve a espuma do teto que liberou muita acetona cianidrina, que é um cianeto orgânico. Por isso que você viu muita gente entrar, salvar o colega, sair, depois de uma hora e meia, caía desmaiado. Depois de uma hora e meia, caía desmaiado e ninguém estava entendendo o motivo. Como? Aquilo, o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, foi assim, né? Eu tinha dado aula numa empresa ali, uma empresa perto, no Duque de Caxias, e um dos hospitais foi a Rede D'Or Duque de Caxias, que a gente foi lá, eu fui lá, troquei informação com os médicos, sem problema nenhum. Mas isso pode acontecer. E eu queria, só para não perder aqui a lembrança, existe um filme, não, um documentário. O documentário tem vários. Aquele acidente que teve em Bhopal, na Índia, que foi considerado os piores, né, no qual vazou um tipo de cianeto orgânico e que atingiu a cidade, que matou muitas pessoas. Mas tem um filme que chama Heróis dos Trilhos. São 2 capítulos desse filme, está na Netflix, é da Netflix esse filme, e mostra exatamente o que aconteceu. E é interessante porque tem uma cena que o médico não tinha sido preparado, apesar da fábrica estar ali. O médico do hospital, os médicos do hospital não foram treinados. Então os pacientes chegavam e ele falava, não estou entendendo nada. Tem paciente que entra andando aqui, trazendo outro paciente já morto. Esse que foi dado como morto acorda, porque passou o efeito do cianeto orgânico. E o que veio andando caiu. Não estou entendendo nada. Médico fazendo respiração boca a boca no paciente com intoxicação química. Aí daqui a pouco o médico caía como vítima e caía morto. Então, assim, teve vários casos. É interessante assistir esse filme, porque tudo aquilo que está ali mostrando aconteceu. Muito boa dica essa, doutor. E aí, quando eu penso na participação, como é que em um momento de emergência como esse, que é algo não rotineiro, que você tem que pensar rápido, né? E a equipe médica é muito bem preparada para isso. O higienista ou o profissional de segurança do trabalho mesmo pode contribuir. E aí, pelas suas falas, aí eu estou destacando aqui a questão da identificação do produto químico, caso seja uma dúvida ainda, qual é o produto que está sendo a mensuração dele, ou para confirmação ou exclusão aí de algum nexo
relacionado a esse produto, né? E eu trago também a questão da antecipação do risco, porque para uma emergência ou um vazamento acontecer, a gente tem uma frase muito costumeira que a gente fala no dia a dia da segurança do trabalho, que é que sinais foram dados antes, né? Que primeiro ocorre um desvio para então algo crescer em magnitude e se desdobrar em um evento mais sério. Então, esses profissionais de segurança do trabalho, próximos da área de produção, da área de processo, conhecendo a dinâmica destas áreas, para antecipar ou prever desvios iniciais. E, é claro, isso na interlocução com outros profissionais e também com medições periódicas, a gente pode estar evitando que vazamentos maiores aconteçam. Quando eu falo a gente, é realmente um trabalho em conjunto para Sim, sim. prevenção. Ô, Sara, você está falando da antecipação, né? Você conhece bem minha rotina, então o que que acontece? Se você tem uma zona considerada perigosa, vermelha, no qual foi antecipado e reconhecido e avaliado aquele risco, e você sabe se acontecer um vazamento, qual é a velocidade de deslocamento daquele produto químico no ar, não só pelo vento predominante da época do ano, pela rosa dos ventos, que se faz esse cálculo, como também pelo cálculo molecular da substância envolvida. Uhum. E aí você sabe qual é o perímetro normalmente que você vai caracterizar como sendo perigoso e, a depender da direção do vento, para que lado as pessoas vão ser evacuadas, seus líderes, né? É. Mas se você tem um profissional mais especializado que precisa estar ali atendendo, esse profissional precisa ser treinado com o uso da roupa adequada e com um conjunto autônomo que eu fui treinado para isso. Então, se acontecer uma coisa como essa, nem todos os médicos são, mas eu sou. Então, já aconteceu, de repente, foram pouquíssimas as vezes da minha vida toda dentro da indústria química e prestando consultoria a outras indústrias químicas também, que eu vi vazamentos. A maior Uhum. parte das vezes o que eu vi foi erro operacional. Erro na forma como você conecta o mangote num caminhão. Erro na qual você fecha ou vai mexer na boca de visita de um caminhão. A boca de visita, para quem não sabe, é aquela tampa que tem em cima do caminhão, do qual o trabalhador fecha, ela fica hermeticamente fechada. Aí me vê um trabalhador, pô, será que eu fechei aquilo ou não? Aí eu vou com essa roupa que eu estou aqui, subo num caminhão e mexo naquela boca de visita. Aquilo pressurizado pode causar um vazamento. Isso já veio acontecer e não pode, não deve acontecer nunca. E também, vou te contar um caso aqui rapidamente. Aconteceu uma vez o seguinte: a antecipação, o reconhecimento, se eu estiver errado, me fala. Uhum. Antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle. Ok. Sabia que ali se tratava de vamos colocar, uma bacia de rejeitos. Se eu tenho bacia de rejeitos, eu posso ter inclusive bactérias ali que fermentam, certo? Uhum. Então, uma manobra foi feita e o produto que caiu ali dentro não era para cair. E esse produto tinha enxofre. Bactéria, quando pega enxofre e fermenta, ela pode produzir uma coisa que você encontra no esgoto e na fossa, que é o ácido sulfídrico, H2S, é o cheiro de ovo podre, aquele cheiro fedido. E ele rigorosamente tem o mesmo efeito para a saúde que o cianeto, inclusive bloqueia a mesma enzima da cadeia respiratória. E o tratamento é muito semelhante. Mas como é que eu sei que foi formado aquilo se não era para existir aquele produto ali? Se não é higiene do trabalho, eu não descubro. Mas no primeiro atendimento que eu fiz para os trabalhadores, o que me chamou a atenção foi que a saturação deles estava em 70%, incompatível com a vida. Eles estavam muito Uhum. grave. Como a gente estava dentro de uma unidade com cianeto, eu presumi que pudesse ser. Eu falei, ó, eu não sei se se trata de um produto irritante que está afetando o pulmão e, portanto, está caindo a saturação. Se o problema está na corrente sanguínea, o que está acontecendo com esses trabalhadores? Mas vamos lá fazer um teste. Então, aplica o antídoto de um lado e do outro. Como o efeito é muito rápido, a saturação foi para 98, assim, ó, muito rápido, e a frequência. Então, respondeu. Se respondeu, até que se prove ao contrário, é cianeto. Me vem a bênção da higiene e me prova que não era. Era o H2S que não era para estar ali, porque caiu enxofre no lugar onde não era para cair. Então, isso marcou muito. E quão é importante um profissional que consiga me dar essa informação o mais rápido possível. Sim. Ainda que o tratamento tenha sido o mesmo, ele poderia não ter sido o mesmo. E eu poderia ficar no escuro. O que que causou aquilo? Mas aí a higiene, com sua capacidade, com sua expertise,
fez toda a avaliação e reconhecimento, dosagem, de só o produto é esse. É um conjunto. Entra engenheiro, entra engenharia, falar aconteceu por isso, não era para acontecer, o produto ao invés de ir para a direita foi para a esquerda e caiu aqui. Entendeu? Então, erro humano, a maior parte das vezes que eu tive que atender situações nesse nível foi causado por erro humano. E é dramático de você ver, viu? Uau, sim. Nossa, que bom. Toda vez que você fala da importância da higiene ocupacional, eu fico aqui feliz da vida, porque a gente percebe, para além de conceitos acadêmicos apenas, ou de se estar dentro de uma sala de escritório, como na prática, o nosso conhecimento aplicado ou compartilhado faz toda a diferença para salvar, inclusive, a vida de pessoas, dos trabalhadores, né, Doc? Com certeza. E aí eu gostaria que a gente fosse para o bloco, até caminhando já um pouco aí para a parte final da nossa conversa, diante de um diagnóstico coletivo mesmo, né? Como é que estamos hoje como área de saúde e segurança do trabalho? O que é que faltaria para alinhar as áreas? Diálogos sobre os principais desencontros, inclusive, entre as equipes de saúde e segurança, né? Porque fala-se muito de uma desconexão, Doc. Eu sei que a sua realidade no dia a dia é de estar próximo às áreas, às demais áreas, a higiene ocupacional, essa sua forma de trabalhar, mas ainda hoje no Brasil, a gente percebe em muitos lugares um distanciamento. Então, que o doutor trouxesse aí, inclusive da sua vivência prática, o que é que funciona para aproximação com as áreas de higiene ocupacional, técnico de segurança, engenheiros. O SESMIT, né? Isso. Vamos lá. Assim, quando você pega um corte da empresa, é muito interessante porque nada mais é que um corte da sociedade que a gente vive, né? Então, muitas vezes são segmentos ali. E mesmo dentro de uma própria empresa, às vezes você tem um segmento dos suprimentos que conversa muito entre eles, mas de repente com outro setor fiscal não está conversando como deveria conversar, ou não conversa como deveria conversar com o SESMIT, né, com a área de segurança e saúde, quando a gente faz a solicitação de compra de um produto. Enfim, isso realmente existe, essa dificuldade de comunicação, e mesmo que ela seja muito classificada como muito boa, sempre pode melhorar, óbvio, né? Então, o que eu enxergo é o seguinte, a forma de eu garantir que a gente se obrigue a conversar o tempo todo, independente de eu estar de malzinho ou não de malzinho, como as meninas do SESMIT costumam falar, é a gente ter uma forma, uma plataforma, vamos colocar única, no qual eu pego um trabalhador terceiro, vou dar um exemplo para você, no qual ele apresentou o PCMSO dele e o PGR. Eu tenho acesso a essa plataforma. Eu vou, obviamente, analisar o PGR dele se está condizente com o PCMSO e se está condizente com os nossos riscos. Você é a mesma coisa. Vai analisar o PGR dele e o PCMSO. As duas coisas. Se eu colocar ali a minha observação de, olha, eu rejeito os dois por isso, por isso, por isso, e de repente você fala, não, mas o PGR está correto aqui, então eu solicito o conserto do PCMSO. Eu não precisei ligar para você, eu não precisei fazer reunião, não precisei nada. Você só entrou naquela plataforma, ela sinalizou para você que tem um documento que precisa ser analisado por nós dois. Melhor do que um e-mail passado para mim e para você, que pode se perder no meio de 100 e-mails. Segundo, reunião, ela é produtiva, mas quando ela acontece todos os dias ou toda semana, ela pode ser sem necessidade. Naquela semana a gente tem um volume de trabalho tão pequeno que não justifica aquela reunião. E já naquela outra semana é muito justificável, mas pela nossa dinâmica de trabalho, você pode estar num outro estado, em São Paulo, eu posso estar aqui, você está com tantas tarefas, ou atendendo fiscalizações governamentais, Ministério do Trabalho, Emprego, enfim, e eu estou ali fazendo outras tarefas extremamente importantes que naquele momento a gente vai faltar aquela reunião. E qual é a nossa próxima oportunidade de entrar para conversar? Então, eu acho que marcar reunião ajuda. Conversar é sempre muito bom, mas eu acho que se a gente tivesse um software no qual requisitasse o papel de cada trabalhador naquele contexto, eu acho que seria o ideal. Ele costurava, vamos colocar assim, sem desprezar as reuniões, sem desprezar as conversas, sem desprezar a troca de informações. E um software como esse, por exemplo, ou um programa, enfim, o que seja, que ele obrigasse a você a fazer um relatório da sua área, dos seus indicadores da sua saúde naquele período, e no qual todos vão ter acesso àquilo ali,
ajuda no trabalho do técnico de segurança, ajuda no trabalho do engenheiro de segurança, ajuda no trabalho do ergonomista. Se eu identificar uma queixa específica de um trabalhador com relação a um posto, e eu coloquei, e você já identificou, você já dá quem vai fazer? Aí Sara coloca, olha, a ergonomia já foi acionada para dar uma avaliada, ou avaliar a avaliação que já foi feita, ver se deu uma mudança ou não. Se for necessário, a higiene entra no circuito para fazer a mensuração. E se for necessário, o técnico de segurança entra para fiscalizar se aquele trabalhador está executando tudo que foi prescrito de maneira correta e acompanhar aquele trabalho. E o engenheiro de segurança ele pode fazer o papel dele de projeto, ajudar os outros engenheiros no projeto, o engenheiro civil, o engenheiro químico, a uma alteração, a de repente uma exaustão ser colocada ali, sempre em conjunto nas nossas tarefas. Então eu acho que a gente tem que criar, ainda mais hoje, que a gente não pode imaginar, gestão de saúde ocupacional, quando eu falo SESMIT, de empresas grandes com planilha Excel. É software de saúde. E os softwares que a gente tem no mercado, eles são integrados. Ele tem a parte de higiene, a parte de meio ambiente, a parte de segurança, a parte de ergonomia, a parte de saúde ocupacional, um conversando com o outro. Sim. Eu acho isso, na minha Dados opinião, disponíveis na dinâmica em que o mundo está pedindo da velocidade das informações, inclusive. Exato. Hoje você vê muito, pedem uma liberação de um acesso específico para o médico para aquela condição. Já cai automaticamente no software que está lá no celular, no app que está no celular do gestor. Ele já vê aquilo e já autoriza. Não preciso ligar para ele. Não preciso falar, vem cá, libera aí para mim, libera aí para o médico. Não, já cai lá, ele já libera, o outro já libera. Resolveu. Pronto, em questão de alguns minutos, está tudo liberado, tudo resolvido. Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente coloca a rotina nessa sistemática da tecnologia, é importante porque a gente não gasta tempo com o rotineiro e o trivial. E aí, o que realmente é importante, no sentido mais crítico da coisa, de saltar os olhos, aí merece uma conversa. Então, para aí sim, ó, se está me ligando, né, se está precisando fazer esse alinhamento aqui mais pontual, é porque é algo de importância que está chegando aqui e a gente não vai deixar passar. Eu acrescentaria o seguinte, Sara, você não consegue imaginar a gestão. Na minha opinião, gerir de uma maneira muito simplória é medir. Eu consigo gerenciar a minha casa se eu meço o gasto de energia, o gasto de comida que eu tenho, o gasto de água, essas coisas. Eu estou gerenciando a minha casa, né? Quanto tempo dura a pintura da minha casa, se precisa de uma reforma ou não. Tudo isso é uma forma de gerenciar. Você pode ter técnicas diferentes. Só que hoje, com a complexidade das normas legais da legislação, com a complexidade dos sistemas de produção ficando cada vez mais efetivos, seja por robótica, seja por IA, eu acho que a gente tem que ter processos. Se ocorre algo não previsto, um infortúnio ou até mesmo um acidente num fim de semana, você não precisa me acionar, eu não preciso te acionar, não preciso acionar fulano. Dispara o processo que já existe, programado no nosso, está ali no nosso sistema, no nosso programa todo, prevendo aquilo. E uma etapa desse processo pode ser me acionar, mas necessariamente não precisa. Todos os players ali sabem o que fazer, porque é um processo. Então você não consegue imaginar gestão sem processo hoje. E seria uma forma de processo. Eu não tenho esse software, Alexandre. Eu não tenho condições de contratar ou desenvolver um software nesse sentido. Então vamos fazer o que tem. Eu sou desse forma, mas não vamos deixar de fazer. Então vamos nos obrigar a um cutucar o outro, mas porque a gente precisa tocar informação no SESMIT, porque o meu trabalho e o seu, óbvio, não há o que dizer, mas o nosso trabalho, ele toca no trabalho técnico de segurança e o dele vice-versa, e que toca no engenheiro de segurança e que toca no ergonomista. Todo mundo está no mesmo guarda-chuva ali dentro. E no fim das contas, o nosso SESMIT, ele está visando isso, o bem-estar, a saúde e a segurança do trabalhador. Muito bom. E sem deixar também, doutor, que as questões que se apresentem como desvios de higiene ocupacional, e aqui eu vou trazer de novo para o nosso tema, como o acometimento de uma evidência de um ruído elevado ou de uma concentração elevada diante de alguma atividade crítica específica, rotineira ou eventual, ela seja acompanhada até o fim, né? Quando você fala de processo aí, a gente identifica esse desvio e então numa interlocução a gente
vai avançando nas questões de investigação para entender as causas, para que não haja repetição desse cenário. Você tocou num ponto muito importante, né? Para quem Até é a da área, conclusão, né, a das gente medidas que, de a controle gente que é da implantadas. área de SESMIT, para a gente isso é muito claro. Mas mesmo para quem é da empresa, isso não é claro. Quando a gente vai investigar um acidente de trabalho, a gente quer descobrir a causa e não o culpados, para que aquilo não volte a acontecer de novo, para que todas as medidas sejam tomadas para que aquilo não aconteça de novo. E isso em qualquer seara, seja na automobilística, na aviação, enfim. Na empresa não é diferente. E cada um tem um papel nisso, nesse processo de investigação. Seja o próprio trabalhador, que de repente, eventualmente, teve papel ou sofreu aquele acidente, aos líderes de planta, aos operadores, aos engenheiros que controlam a planta, aos gerentes que controlam a planta e o SESMIT. Higiene, médico, ergonomista, técnico de segurança, engenheiro de segurança, né? Que eventualmente pode ser nosso coordenador, enfim, que seja. Muito bom. E você está sempre trazendo aí a integração de todas as Eu acho que funções. sozinho a gente não Isso é o faz nada, não, máximo. Sara. Eu Isso é o mesmo não máximo. consigo fazer nada sem higiene no trabalho. O médico dentro da empresa, ele pode prevenir, tratar, né, orientar, diagnosticar, encaminhar para um bom tratamento, acompanhar aquele trabalhador, tal. Mas para que ele possa executar um bom trabalho, ele tem que ter informações. Os médicos da Bahia, de modo geral, devem muito a um grande professor que chama Dr. Paulo Reis, né, que é um excelente médico, tal. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele é mestre, inclusive mestre em informação. E ele fala, e teve um software de saúde muito bom, né, que é o SysMed. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, você pode ter 100 dados ali diferentes. Se esses 100 dados só forem dados, não estão me dando nenhuma informação. Mas se eu trabalhar aqueles dados, seja com taxa, com estatística, com índice, o que quer que seja, aí sim, esses dados vão me dar Dá um informações. significado. Então adianta eu ir depositando uma planilha Excel cheia de dados e não trabalhar aqueles dados, que informação aquilo vai me dar? Eu coloco altura, peso, nível de cintura do trabalhador, quantas vezes se ele faz exercício físico na semana, se 150 minutos ou não, se ele consome ou não bebidas alcoólicas, se ele fuma ou não. Tá tudo lá. E se eu não trabalhar essas informações, eu não criar estatística com aquilo, que informação que ele está me dando? Adianta eu registrar o absenteísmo, são os atestados médicos dos trabalhadores, e não fizer um tratamento estatístico para entender qual é a época do ano que tem a maior prevalência de tais doenças ou não, né? Por que está acontecendo aquela? Se é um grupo específico de trabalhadores, eu tenho uma prevalência de doenças respiratórias. Será que é só vírus? Será que aquilo pode não ter algum grau de exposição? No passado, eu já cheguei a ver isso em uma empresa que tinha um produto à base de sulfato, e o sulfato em contato com a água das sistema respiratório, ele pode furar, ele pode perfurar porque ele faz ácido sulfúrico e causa uma irritação tremenda. Então, você tinha um índice maior de trabalhadores com doença respiratória ali, cara. E quando a gente foi entender, era a exposição ao sulfato. E aí, medidas foram feitas coletivas e isso não existe mais. Entendeu? Uau, Então, sim. você tem que trabalhar os dados para que eles gerem informações. Do contrário, a maneira que eu acho hoje mais rápida e efetiva para quando você está lidando com muitas pessoas, muitas empresas, sobretudo, é usar um software que vai fazer isso para você, software de saúde. Muito legal isso. Né? Muito bom. A gente, quando o senhor fala aí da questão dos dados da medicina, que para darem significado precisam ser tratados, para a higiene ocupacional da mesma forma. Porque de que adianta tantas avaliações quantitativas se primeiro só eu como gestora ou como executora desse processo estiver ciente dessas avaliações e a tradução delas, né? O histórico, quando eu falo de histórico, é porque ele nos dá tanto significado, né? Quanto à evolução de um potencial de risco numa área, por exemplo, inclusive na redução dos índices, que é o que a gente espera com a progressão das medidas de controle. Então, quando isso é de fato trabalhado e comunicado, higiene ocupacional também não se faz sozinha. Porque medidas de controle, a gente precisa de praticamente todas as demais áreas de produção, de manutenção, para pensar juntos e aplicar juntos, é claro, da alta liderança, com investimento. E a forma como a gente comunica
A importância dessa aplicação das medidas de controle vai também vir da expertise do higienista, de trazer todo esse conhecimento técnico de, às vezes, tantos termos tão próprios da higiene ocupacional, tantas siglas, e traduzir isso para que a liderança entenda a importância, inclusive, e as demais áreas possam chegar junto aí na aplicação dessas medidas de controle. Interessante, né? Vou citar outro caso. Eu lembro que um trabalhador me procurou com as duas mãos afetadas, seja no dorso da mão e na palma da mão, Uhum, e um pouquinho entre os dedos. A primeira desconfiança que você tem é uma alergia de contato. Quando você tem uma alergia de contato nas mãos e a predominância é só palma ou dorso, a gente pode estar lidando com algo sólido, mas está entre os dedos, pode ser algo líquido que está escorrendo. E aí eu fiquei na dúvida, será que a luva não está protegendo? Só que, não, mais uma vez, estatisticamente, analisando retroativamente o posto de trabalho, eu não encontrei absolutamente nenhum tipo de registro daquela queixa, tá? E nunca tinha uhum, encontrado. Fui à higiene do trabalho. Não, aqui não há índice, não há produto, não há absolutamente nada nessa atividade aqui específica que ele tem que fazer. Não há risco identificado. Aí a higiene foi mais uma vez avaliar e não tinha. E aí o técnico de segurança, junto com a higiene, pega o EPI e fala, não, esse EPI é tal nível de proteção assim adequado, de tal forma, resgata o EPI que o operador, que o profissional usou, você analisa, não está corrompido, não está estragado, não está absolutamente nada. Da onde está vindo esse troço? É só ele que está tendo? Daqui a pouco, o espelho dele, um outro rapaz veio com a mesma queixa, mas bem pequena. uhum. Aí entra a anamnese completa, que muitas vezes, por mais que você pergunte, a pessoa não te fala. E aí eu perguntei para esse daqui, ele falou, o outro tá. Eu falei, você trabalha junto com o outro? Esse me falou, não, ele está me ensinando. Eu falei, pronto, deve ter alguma coisa errada aí. E aí eu fui lá, você vai fazer essa atividade na minha frente. E fiquei olhando ele fazer. Ele fazia de maneira errada, porque ele aprendeu errado, ou entendeu de maneira errada. E justamente no momento que ele tinha que manipular uma peça, ele tirava a luva para tocar na peça. Óbvio que se a peça está ali lubrificada com algum produto, aquilo ia causar algum tipo de alergia na mão, porque ele tirava a luva. Então, o problema não estava no IPI, estava na execução inadequada da atividade. Então, sabe como é Você só pode importante? identificar indo no campo também, observando, Claro, a né? gente faz todas as etapas e a última é essa. É evidente que eu tenho que visualizar o que está sendo Uhum. feito, né? É Muito isso. bom, muito bom, doutor. Vamos pensar em algumas práticas, então, entre a GAUA e a medicina, que possam apoiar essa dinâmica de conexão, entre as áreas. Eu posso trazer algumas aqui. Pronto. Por exemplo, de forma proativa, Certo. trazer para a área médica. Controle da jornada térmica, por exemplo. Então, aquilo que a gente falou da avaliação de calor, né? À medida em que eu avalio o calor, o índice de sobrecarga térmica, a gente tem aí um tempo de descanso determinado e tal. E aí trazer isso para a área médica como um diagnóstico desta área, né? Para tais funções de tal área, a gente tem nesse processo identificado um excesso de exposição a calor e por isso essas medidas deverão ser aplicadas, ou ainda resultados mesmo de amostragens ou pareceres de forma clara e direta, diante dessas avaliações, principalmente de produtos químicos, que a gente tem aí diversos nas pontas. Então, dedicar isso de forma deliberada para a área médica. E eu diria deliberada porque o programa pensado em si, ele às vezes ele corre a questão de 1 ou 2 anos. O PGR ele nos deu até uma abertura para atualização de forma mais espaçada, mas entendendo que informações que chegam podem ser muito importantes para a área da medicina Com certeza. ocupacional. Olha, Então deve ser repassado. eu diria para você o seguinte, o que poderia a gente na nossa rotina essa troca de informações ela é muito óbvia. Mas eu espero que seja para todo mundo, para todo profissional envolvido no SESMIT. A primeira coisa que eu tenho certeza que você me perguntar, Sara, é o seguinte: e aí, Alexandre, resolveu alguma coisa que a gente está fazendo na nossa jornada, o que eu programei aqui para fazer? Eu falo assim: olha, Sara, todos esses trabalhadores vão ser avaliados clinicamente antes e pós a execução da atividade dele. Você determinou que o ciclo de atividade dele demore meia hora para ele executar aquilo. Ele vai colocar, antes de colocar a roupa, ele vai sofrer uma avaliação clínica criteriosa com relação à pressão arterial, grau de hidratação, uma série de coisas.
questionário perguntando como ele está, como ele não está, se está tendo algum problema, alguma coisa. Já chegou na empresa sentindo mal, alguma coisa desse sentido. E saturação de oxigênio. Na sequência, ele coloca a roupa dele, trabalha, e quando ele sai, ele pode ser avaliado. E a gente pode ver, olha, um percentual alto de trabalhadores está terminando esse trabalho ainda com um grau de desidratação não adequado, uma frequência cardíaca acelerada, sugerindo uma desidratação moderada, e que eu acho que a gente tem que apertar um pouquinho. Mas você só vai ter esse retorno se eu fizer a avaliação. A mesma coisa do produto químico. Ô, Alexandre, eu fiz aqui umas medidas todas, e dentre os meus monitoramentos, todos de ambiente e individuais, seja na lapela do trabalhador, enfim, o que seja, eu não detectei nenhuma alteração. Mas tenho visto trabalhadores se queixando do odor do produto, enfim e tal. Quem são esses trabalhadores? São dois especificamente. Olha que a gente já fez o cruzamento do seu monitoramento com o meu e não notificamos nada, mas tem uma queixa. Então, esse trabalhador vai ser avaliado dentro de um programa específico. Pode ser surpresa ou não, mas ele vai ser avaliado. Dentro de um range, ele pode ser avaliado 3 dias nessa semana, mais 3 na outra semana, mais 3 na outra semana, e de preferência colocado com sombra, com outro trabalhador do lado dele, que também vai ser avaliado da mesma forma. Se eles estão na mesma área, executando a mesma atividade, com a mesma avaliação, não é possível que só um está sentindo o odor, o outro não. E se está sentindo o odor, tem uma coisa errada. Não é para estar acontecendo aquilo se eu estou monitorando o indicador biológico e o ambiente, não estou tendo nada nos dois. Sim. Eu já vi acontecer, infelizmente já, de trabalhador que adultera o monitoramento. E os profissionais todos sabem que isso é possível, né? Maus profissionais existem. Maus profissionais existem em qualquer setor. Então o cara pega o elemento que está fazendo o monitoramento dele e sabota, para que aquilo dê um valor alterado, né? Mas quando a gente toma essa medida, isso some. Parece mágica. Então você monitora o cara 3 dias, monitora surpresa nos outros 3 dias, sempre com sombra com ele, e sumiu. Por que sumiu? Você já sabe que o problema está na conduta do cidadão. E esses problemas nunca vêm sozinhos. Esses problemas desse tipo são problemas disciplinares que normalmente vêm em conjunto, não é uma alteração só. Normalmente ele não tem uma conduta muito adequada. Então, resumindo, eu tenho que te dar as respostas de controle que você precisa para entender se as medidas que você está fazendo são efetivas. Não é verdade? E, de repente, se eu também estou fazendo aqui monitoramentos, mas eu estou vendo o meu trabalhador adoecer por qualquer motivo, será que o monitoramento que eu estou fazendo não está sendo efetivo? Será que esse adoecimento dele pode ter sido algo dele mesmo, um infortuito, enfim, algo que apareceu com ele, ou proveniente da exposição ao trabalho? Então, isso me faz perguntar e está dinamicamente avaliando a minha conduta. Não é porque eu coloquei lá, pronto, o PCMSO esquece isso. Só vou me preocupar com ele quando ele fizer o periódico dele. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive se você me permitir, Claro que eu sim. tive um caso muito interessante de um trabalhador que no exame periódico dele muito tranquilo e tal, e essa pessoa eventualmente procurava o serviço de saúde. E é legal quando procura o serviço de saúde, porque a gente funciona como um consultório de amigo, de psicólogo, de tudo, a gente bate um papo, é o momento da pessoa desegenizar, botar energia para baixo. Então a pessoa toma uma água, toma um cafezinho, come uma balinha, bate um papo, brinca, dá risada e vai embora. E relaxa. E essa pessoa procurava com dor de cabeça. Você tem dor de cabeça? Não, eu sou portador de enxaqueca. Perfeito. Pressão arterial normal, temperatura normal, tudo bem. Só que a frequência começou a aumentar. Todo mês, a cada 15 dias, acendeu um alerta. Chamei a pessoa e disse, como é que tá isso aí? Pô, tem uns 6 meses que está piorando e tal. Pô, vamos avaliar. Faz uma avaliação completa. Descobri na anamnese que tinha algumas coisas que me indicavam que pudesse ter uma alteração neurológica. E tinha. Um exame de imagem simples, a gente identificou um tumor grande cerebral, 7 por 8 centímetros, bem grande, e que só estava dando dor de cabeça. E você sabe que o crânio é fechado, né? Então qualquer coisinha ali dentro aumenta a pressão craniana e dá muitos sintomas. Graças a Deus, ele tinha características benignas e fez uma cirurgia e ficou extremamente curado. É prestar atenção, mesmo fora do periódico, o que está acontecendo. E para isso eu conto com as minhas colaboradoras, enfermeiras, técnicos de enfermagem, né? São as pessoas que estão ali. É sempre uma equipe. Eu já vi um feedback de colegas de trabalho falarem, doutor, hoje eu estou identificando que
o meu colega está ficando muito tenso, muito nervoso, ele está brigando muito ali no setor que a gente está e as pessoas estão observando. Então eu vim aqui falar e tal, e a gente começa a observar, começa a fazer uma entrevista dos colegas. E muitas vezes é assim que a gente identifica um problema pessoal, um problema que está afligindo aquela pessoa e tenta fazer o possível para que a gente melhore a condição daquela pessoa. Às vezes é um problema pessoal, às vezes é um problema de desentendimento, às vezes é um problema de saúde realmente, né, mental, que precisa ser tratado. Uhum. Então, nesse sentido, a gente precisa sempre de feedback, precisa sempre de troca de informação, mas eu acho que tem que ter a boa vontade de um olhar clínico, um olhar de investigação, com boa vontade de olhar e tentar enxergar se de fato tem algum problema naquilo ali, entendeu? Oh, muito bom, Então, doutor. resumindo, eu acho que higiene sem medição do trabalho não existe. Eu acho que eu preciso ter um E departamento de higiene, vice-versa. puxando seu saco, sabe? Mas um departamento de higiene muito bem estruturado. Não sei viver sem o técnico de segurança, ele é muito importante. Ele me ajuda demais com relação ao que a gente tem que dimensionar com relação ao atendimento, sobretudo em emergências reais. O técnico de segurança, com o conhecimento que ele tem de brigada, é assim, um balizador do que deve ou não ser feito naquele momento. A pessoa quem normalmente chefia é quem tem mais conhecimento daquela área. Eu não estou discutindo que ele entenda como eu da área de saúde. Uhum. A área de saúde eu vou tratar ali dentro do ambulatório, da ambulância ou do hospital. Mas naquele momento, quem mais conhece o cenário de risco e o que está acontecendo ali é ele que manda. E é muito interessante isso. O engenheiro de segurança com seu conhecimento também, com seu conhecimento específico, né? Os profissionais de meio ambiente também que trabalham com a gente. Acho que ninguém fica sozinho, não. A gente precisa sempre trocar de informações. Ou seja, a conexão entre nossas áreas não é luxo, é É necessidade, né, muita. doutor? É Não há como necessidade. você gerenciar um serviço de saúde, seja do ponto de vista de segurança ou de medicina, sem um profissional de higiene. Não há como isso. E Isso é aí a gente tem de um impensável. lado dados técnicos e de outro a condução clínica, elas precisam se encontrar e quem ganha com isso vai ser com certeza a saúde dos Você trabalhadores. sabe uma coisa que eu fico besta de ver? Como as empresas, quando elas estão passando por necessidade, elas cortam muito na TI. E é normalmente um ponto crítico hoje dentro de uma empresa, TI. Se ela não tiver investimento, a empresa não vai, não avança. E está vulnerável. A hacker está vulnerável a uma série de coisas, né? Mesma coisa, se a empresa hoje não investir na área do SESMIT, ela vai ter muitos problemas legais, porque o nível de fiscalização se tornou muito mais robusto, muito mais Virou efetivo. eletrônico, né? O Com E-Social certeza. está aí justamente trazendo aí a evidência do que o senhor está falando. Tem uma turma muito nova aí, e eu vejo que a turma muito nova tem sangue nos olhos, e acho bom isso, né, do Ministério do Trabalho. Estão o tempo todo fiscalizando, pedindo documentos, pedindo isso. Eu acho que o papel é esse mesmo. Acho que tem que fiscalizar mesmo, para nos obrigar, ou obrigar quem quer que seja, a executar minimamente o seu papel, né? É o que tem que ser feito. Maravilha, doctor. Fala pra gente aí uma mensagem para nossos ouvintes. O que vier aí do seu coração, uma mensagem para eles, final aí sobre o que você gostaria de deixar. Ó, a gente falou o tempo todo, acho que em saúde do trabalho, né? Mas se eu pudesse deixar uma mensagem como um todo, é o seguinte, aquilo que eu aprendi muito cedo, né? Faça aquilo que você goste, que você realmente tem talento. E se você me perguntar, o que é o teu talento? É aquilo que você sabe fazer de melhor. Isso com certeza é seu talento. Faça com muita vontade e o resto vem como consequência, sobretudo o dinheiro. Eu tenho visto jovens hoje que são muito ansiosos, eles querem tudo muito rápido. Então eu vejo muitos jovens hoje querendo fazer um tipo de trabalho, sendo youtuber, influencer, ou jogador de futebol, ou até mesmo médico, tem um monte querendo ser aí, ou fazendo medicina, mas achando que aquilo vai ter um retorno muito rápido, muito fácil, né? Eu acho que esse caminho não é o ideal, e eu costumo colocar um vídeo que eu assisti de um ator que é o Denzel Washington, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. A adversidade, a dificuldade é que nos torna quem nós somos. Não são os momentos fáceis. Nossos maiores professores são nossos momentos difíceis. Então não tenham medo dos momentos difíceis. Tenham resiliência e saibam que dessa forma eu acho que vocês vão encontrar o caminho do sucesso. E o caminho do sucesso é um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e a família de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Ah, obrigada. Muito obrigada por ter Nada. dedicado aqui sua vivência, sua experiência de forma tão generosa para a gente. É sempre bom te ouvir
E foi mais uma vez um momento muito prazeroso e de excelência. Foi um prazer para mim, meu primeiro podcast. Eu tinha participado de um, fiquei muito feliz em E a gente aqui ser está convidado. começando, aqui é o segundo episódio aí, vamos dar continuidade, mas obrigada mesmo por Eu que ter agradeço a colado, oportunidade. ter Viu? topado, viu? Pessoal, obrigada por vocês que acompanharam até aqui. Vou falar novamente, curte, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com colegas e amigos da área de saúde e segurança do trabalho. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!